Fala, cambada, esse é o Multiverso Cast, eu sou o Caio e ser pai é o que eu faço de melhor. Salve, salve, galera, aqui quem tá falando é o André e eu presenciei a minha menininha entrar numa sala de vacina como uma garotinha e sair como uma vingadora. E salve, salve, gurizada! Aqui é o pai da Bianca e do Bruno, também conhecido como Andrés, lá do Variações do Nerd. Salve, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que estão escutando a gente aí. Eu sou o Lucas Algeballi da Super Hero Brasil e eu tenho orgulho de ter criado o meu filho com valores de séries, filmes, animes e desenhos dos anos 90. Muito bem, estamos começando mais um Multiverso Cast, este programa hoje mais do que nunca da família brasileira, este programa totalmente sensacional e fico muito feliz que vocês dois já me pouparam o trabalho porque ambos já se apresentaram e também já estão velho de Multiverso Cast aqui, ninguém mais tem dúvida sobre de onde vocês são pela quantidade de vezes que eles já trabalharam por aqui, então não preciso apresentá-los, senhor Andrés e senhor Lucas, os caras já me pouparam o trabalho aqui, né? Fazendo a passagem do serviço antes de ser, né, introduzidos aí pela essa vossa majestade real que nos fala aqui. Então, a gente só tá esperando o Pix de pagamento chegar, né? O Pix, irmão, o Pix não vai rolar. Aqui desculpa, eu ia fazer uma piadinha, mas eu deixarei para outro momento por conta da audiência de menos de 18 anos. Pix não tem, mas estamos aqui reunidos mais uma vez para tratar de um assunto maravilhoso. Senhor Carequitia da galera, que está aqui na minha companhia hoje, ele, aquele menino sem vergonha, Senhor Panda, não nos dá o ar da sua graça hoje. Ele resolveu acatar o meu conselho e se recolheu, então ele não veio participar do programa aqui hoje. Mas diga-nos, Senhor Carequitia, qual será o tema desta bagaça paternal de hoje? Maravilha, senhores, estamos hoje aqui reunidos para comemorar, assim, agosto é o mês dos pais, né, meu? Então, nada melhor nesse clima dos papais de fazermos aí uma homenagem aí, né? A nossa homenagem singela, contando as nossas histórias com os nossos filhotes, sim, porque só não? Coisa fina, rapaz, só coisa fina, coisa boa. Paternidade é um momento gracioso na vida do homem, né? Exato. Pelo menos do homem que não vai comprar cigarros, tá ligado? A paternidade é um momento gracioso. Não, pelo menos aquele que volta. Eu era um homem que ia comprar cigarro, mas eu voltava, né? Não ficava, é diferente, né? É, cara. Mas a paternidade é um momento gracioso na vida do homem porque muitas vezes, inclusive, e digo assim como foi muito olhando pelo meu caso, até o momento de a ficha cair de me tornar pai, eu ainda era um menino. Eu deixei de ser um menino após o nascimento do meu filho. Eu falei, cara, é isso, agora eu não sou mais apenas um menino. E acho que talvez, pra gente começar a história mais legal que eu tenho desse momento, né, da virada de chave, foi no momento em que eu fui buscar a Jéssica e o Enzo no hospital pra levá-los pra casa, tá ligado? E assim, eu era o cara conhecido ali no meu bairro porque eu sou um cara, né, que vocês percebem que eu falo pouco, eu sou difícil pra fazer amizade com as pessoas, né? Até os cachorros da rua vinham me lamber quando eu saía de casa, porque já era tudo parceiro. E ali na rua da minha casa tinha uma vendinha na esquina, um botequinho na frente, os vizinhos e tal. E aí tô eu chegando em casa, a Jéssica, o Enzo lá, o Enzo pacotadinho ali, né, no sistema. Parece um sorvetinho de casquinha, né, irmão? Todo enrolado ali só com a cabecinha pra fora e tal. Sim. Da criança. E eu aqui com o menino, e cheguei já fazendo aquele fuzuê na vila. Simba, aí, né? Cara, mas eu fiz exatamente a mesma cena. Aí, manezinho, ó meu filho, que levantando assim pro alto pra galera ver o nos menino. botecos. Aqui, moleque, lá, pô. Nasceu aqui, ó, chegou hoje, ó meu filho. Ô Sampaio, dono da padaria lá de baixo. Ó meu filho, tá ligado? E eu mostrando o guri pra todo no melhor estilo Rafik levantando Simba na Pedra do Reino, tá ligado? Você sabe que o Michael Jackson na sacada, né? Isso. Então, você sabe que eu queria fazer isso de verdade em montanha, eu fui vetado. Não, então, na montanha você também, você pera um pouquinho, né, Andrés? Aí você também tá exagerado, né, irmão? Meu Deus do céu, pra onde nós estamos indo logo no começo? Não, pera, a gente tem que entender só o seguinte, eu pode ser... Michael Jackson ser... só como referência, tá, gente? Pode ser que hajam pessoas na nossa audiência que sejam do Conselho Tutelar, então assim, cuidado. Excelente. Olha, o Caião começou falando desse lance da paternidade novo, né? Eu tenho uma curiosidade que antes, é muito louco, que eu fui pai antes de ser pai. Olha que loucura. A minha sobrinha, que hoje tem 22 anos, a minha irmã
teve ela, mãe solteira, né? Minha irmã muito nova e tudo mais. E aí eu que meio que assumi a paternidade da menina. Então, era muito maluco, cara, porque eu era o cara solteiro numa época, até antes de conhecer minha esposa, e às vezes eu tava no meio de rolê e me ligavam falando que a fralda da Bianca tinha acabado. Tinha que correr pra comprar a fralda dela e voltar e tudo mais. E eu tenho uma história com ela que é muito boa. Eu tinha feito minha segunda cirurgia e foi um tempo que eu passei muito tempo com ela na casa dos meus pais, né? Eu morava com os meus pais e a minha mãe foi fazer um exame o exame teórico da carteira de motorista. E aí ela falou, filho, você cuida da Bianca? Nossa, ele falou com tantos dedos pra que tipo de exame que era, que eu tava com medo que tipo de exame que era. Eu tava também pensando que assim, mas pra minha mãe é um exame muito difícil, cara, porque era o terror da vida dela, é um negócio de direção, né? Mas enfim, e ela me deixou com a Bia, a Bianca eu acho que tinha 2 anos por aí e tal. 1 ano, 2 anos, um negócio assim. Só que no almoço ela tafulhou, cara, uma porrada de beterraba na menina. E a menina ficou comigo e tal, e tudo tranquilo, né, brother? E aí a gente tava lá, né, cuidando dela e tal, e daqui a pouco ela falou, padrinho, cocô. Ah, irmão. E aí eu falei, puta, cocô, mano. A beterraba, ela é o prenúncio da desgraça, tá ligado? Cara, você não tá entendendo. A menina pariu o Thanos, velho, na fralda. E a coisa tava muito estranha, tá ligado? Porque tu já acha que é uma hemorragia na criança. Exatamente, tá, mano. E era uma coisa. Confunde, né? E eu não sabia o que fazer, brother. Porque eu falei, bom, e fui pulando lá com o joelho fudido, levei ela pro banheiro. E aí botei a menina no box, arranquei a fralda dela no box mesmo. Eu falei, mano, vai ser no chuveirinho. Se tivesse uma mangueira aqui, eu limpava, né? E a menina começou a cagar assim, sem parar. E aí eu, porra, não tive dúvida. Liguei pra minha mãe. Falei, mas Bianca tá cagando sangue. Tá cagando sangue. Nesse momento, a menina, uma adulta de 22 anos, passando vergonha com o tio contando essas Exatamente. Mas, e ela dava risada, cara. Ela tava chorando de rir, porque é o meu jeito de falar, mãe, e minha mãe, mas filho, e minha mãe não sabe falar no celular sem botar no Viva Voz, porque velho é foda, né? Vocês estão ligados, né? Meteu o celular no Viva Voz, a sala de exame inteira escutando. Mulher tá cagando aqui, irmão. Aí o examinador falou, pode ir embora, depois a gente faz o exame de novo, né? E esse dia foi terrível, cara. Mas porque... a menina tá cagando sangue, é a última coisa que qualquer pessoa no mundo quer ouvir, tá ligado? Mas era beterraba, tá ligado? Lógico que era, beterraba. Meu irmão, beterraba é um bagulho foda. Ela tinha comido bastante, eu quero que vocês entendam isso. E a Bianca era um bebê que comia muito, assim. Ela realmente é aquele bebê que você tava com a papinha dela e ela tava no bebê conforto batendo assim, me dá essa merda, tá ligado? Aí você dava, aí você dava uma colher e aí você já tava botando e ela já tava batendo. Eu quero mais. Então ela comia muito. E aí quando explodia, brother, explodia assim. E essa foi caos. Uma das... Exato, essa foi uma das coisas assim que ali foi o prenúncio da minha paternidade, né? Tipo, ela foi o test drive, né? No caso. O André ali falou uma coisa de, tipo, eu fui pai antes de ser pai, né? Mas isso aí me lembrou uma coisa que eu falei para um amigo nosso lá do Variações. Que eu falei, cara, independente se você vai ser pai, quem é mãe primeiro vai ser tua esposa. Porque você só vai ser pai depois você vai ter aquele contato com a criança depois que ela nasceu. Sim. A mãe já desde o começo, ela tá carregando ali, tipo, teoricamente até 9 meses, né, mas às vezes pode ser menos, né, mas ela já tem aquele contato com a criança, então ela já se sente mais mãe do que você se sente pai. Com certeza. O André, tem esse lance, mas eu acho que também vai, mano, assim, muito de como a pessoa também se comporta durante a gestação. Óbvio que tem o pertencimento do corpo da mulher e tal, do bebê tá ali com ela e tudo. Mas isso é uma parada muito louca que eu sempre falo, e às vezes eu até brinco, eu falo, mano, ser pai é tipo, porque eu faço de melhor, porque eu brinco com isso, porque é minha maior vocação. Eu falo, mano, eu sempre quis ser pai, e a partir do momento que eu descobri que a Jéssica tava grávida, a minha vida mudou pra caralho, tá ligado? Eu falei, mano, agora a minha vida é outra, eu preciso ser o melhor que eu puder agora, por mim, pela minha esposa e pelo meu filho. Só que o tempo todo eu tinha um contato muito louco, assim, de ficar conversando com a barriga, de ficar, sei
sentar do lado dela e ficar passando a mão, de sentar e ficar tocando violão e cantando pra uma barriga, tá ligado? E sentir quando ela fala assim, ó, ele começou a mexer porque eu tava lá tocando violão e cantando ali do lado. E várias vezes na madrugada ela ficar putaça da vida comigo, porque eu acordava de madrugada e botava a mão na barriga dela e começava a conversar com ele, e ele começava a mexer e acordava ela, tá ligado? Então vai muito, mano, dessa coisa também de como cada um vive esse lance. Por isso que eu falei, o momento da gestação, a paternidade, ela também é, se o homem ele for um cara, tipo, que quer tá ali, que quer viver esse momento, porra, vai mexer com ele pra caramba e vai ser legal pra caramba, tá ligado? Ah, sim, não, eu concordo. É isso que eu tô falando de pessoas de bom caráter. Não, mas aí também eu sei que, André, é tipo assim, é ponto fora da curva quem faz isso, tá ligado? Não é por via de regra, a gente sabe que não é assim, até porque também cada pessoa tem uma educação diferente, uma vontade diferente, uma vida diferente, tá ligado? Com certeza. E vocês não querem, não sei, vocês aí, multiverso, datar o programa e todo mundo falar a idade dos filhos no programa? Não, eu falo sem medo. Hoje o meu bebê, ele vai fazer 17 anos agora mês que vem, tá ligado? A minha já completou 12 anos, nasceu em 2014. O meu tem 15, vai fazer 16 em abril. O meu bebê, ele vai fazer 887 semanas, tá ligado? E editando o programa, hein? E editando o programa. A minha mais velha também vai fazer 17 anos. O senhor Enzo, fique longe de São Mateus. Rapaz. Cuidado, viu? Cuidado que o Cristiano Ronaldo, ele ataca de novo, viu? O menino aqui é... E o meu mais novo tem 10, né? 10 anos. Que show. Mas você tem... São 2, né? Que você tem, São né? 2. São 2. Nossa, e um 17 e o outro 10. 7 anos de diferença. Que legal, cara. A gente esperou bem, assim, que nem, não sei, cada caso é um caso, né? Mas que nem aqui em casa, quando eu casei com minha esposa, a gente tentou fazer tudo o máximo possível planejado, né? Então, que nem, até para não se apurar e tal, eu lembro que quando eu fui casar, eu sempre quis, assim, que era uma ideia muito minha, talvez seja uma ideia dos anos 80, né? Eu queria casar já tendo casa própria. Isso não aconteceu. Eu falei para minha esposa, a gente só vai ter filho se ela quisesse também, né? Obviamente ela queria, mas eu queria ter uma casa própria, não me preocupar de sei lá, vai que acontece alguma coisa, pelo menos caso vocês têm, sabe? Então, quando eu estava trabalhando e só juntando dinheiro para comprar casa, eu falei, já estamos com a grana para comprar casa, né? Então dá para você pode ver que a gente teve a nossa mais nova. Então, a minha mais nova tinha nascido, a gente estava esperando a casa terminar de ser construída. Tava quase. Que massa. Tava quase, faltou, tipo, foi, sei lá, 5 meses. Depois a gente já se mudou para casa nova, que é a casa que a gente mora até hoje, né? E daí a gente deu um tempo e tal, né? Porque daí também a gente começou a ser para homem, não tem problema, mas para minha mulher, para mulher sim, porque ela foi mãe acima da idade. Bem acima dos 30, né? Então daí foi feito um monte de exames para saber se ela poderia ter um filho. Porque tem um risco por conta da idade, pode crer. Sim, então, aconteceu comigo aqui. Então minha esposa foi mãe do nosso mais novo, perto dos 40 já, sabe? Ô, louco. Aqui em casa é até interessante o que o Caio falou e o que você tá falando também, Andrés, mas daqui a pouco o Lucas vai falar também, que o Lucas tá quietinho ali, só observando. Mas quando o lance que eu falei, eu fui pai antes de ser pai, né? E isso me colocou um alerta, principalmente no meu relacionamento com a minha esposa e tudo mais, de que antes da gente ter a Bela e tudo mais, a gente se acertou como casal, entendeu? Tipo, porque o meu maior medo era, tipo, né, ter um filho e tal, e sabe? E fazer um filho na loucura, que às vezes você vê um monte de casal que faz filho na loucura, e depois eles só estão juntos, não se dão bem, mas tipo, a gente não vai se separar porque a gente tem um filho. Isso é uma merda, né, cara? Exatamente. Não, e o que é comum. E é comum. E eu sempre fui um cara que, meu sonho era paternidade, né? Era ter filhos e tudo mais. Então, assim como o Caião também, eu curti demais, assim, a gravidez da Belinha. Eu também... A Ana até brigava comigo com esse lance de ficar pegando na barriga, de ficar falando com a criança. Era foda, né? Mano, a gente teve uns arranca-toco bonito, eu e ela, assim, sabe?
eu na minha filha, na primeira, eu lembro que eu passei a mão na barriga do pescoço e falei, e você vai sair daí quando? Tu estourou a bolsa. Meu Deus, cara. Tô louco. O cara deu ordem de despejo pra criança, tá ligado? O André chegou e meteu. Paga o aluguel ou vaza, tá ligado? A criança. Vaza. Mas a Ana ficou grávida da Bela com 33 anos, né? E aí a gente teve alguns probleminhas aí, ela chegou a ficar internada e tudo mais. Foi muito fácil, não, a gravidez da Ana, da Belinha, mas inclusive no dia do parto foi uma parada muito maluca, assim. E foi engraçado, que aí mostra o instinto de paternidade chegando, né? Eu não consegui filmar nada. Geralmente a galera filma e tudo mais, e no caso da Ana foi cesariana, e a Ana tava com muito medo. Nossa, eu não entrei no parto de nenhum dos meus 2 filhos. Não, eu tava lá, cara, firme e forte. E ela tava com muito medo, ficou roxa, tá ligado? Ficou muito pálida e se tremia, e aí falava pra mim, eu tô com medo. E eu falei, porra, mas ferrou aqui, né, mano? Me manda, não, amor, fica calma, a melhor coisa que tá acontecendo agora e tal, não sei o que. E ela com muito medo, assim, mas ela tava apavorada, minha esposa tava apavorada. Aí eu falei assim, amor, eu segurei a mão assim, e aí rapidinho deu uma escapadinha, fui lá no doutor, falou, tá tudo bem aí, doutor? Tá tudo tranquilo. Aí voltei, segurei a mão dela, amor, tá tudo bem. Aí a Belinha saiu, na mão que a Belinha... Eu ia ficar admirado se o doutor falar assim, não, puta, fudeu aqui. Né? E aí a Belinha saiu, eu vi que tava tudo certinho, né? A gente dá aquela sapiada, tava tudo bem, aí a Ana tudo bem. E aí, quer dizer, a Ana ainda com muito medo, ainda, né? Aí eu fui até lá, peguei a Bela e botei no colo, botei nos braços da Ana e tal, e bati uma fotinho rapidinho ali, pra ter esse momento, né? E aí, beleza, eles pegaram, e aí, nesse meio tempo, quando a Ana tava com a Bela, fui no doutor de novo, o doutor lá, ali, costurando, dona Ana, dando a costurada boa, falei, doutor, tá tudo bem aí? Ele, tá tudo bem, pai, pode ficar tranquilo. Aí eu voltei, falei, amor, tá tudo bem. E ela ainda, falei, fica calma, fica tranquila, tá tudo bem agora. E aí, nisso, os enfermeiros estavam mexendo na Bela pra subir pro berçário, certo? Aí ele falou, bom, pai, então agora a gente vai subir com ela pro berçário, e aí você pode ficar tranquilo. Aí eu olhei pra cara do enfermeiro, juro pra vocês, mano, eu levantei com o meu pequeno tamanho e falei assim, meu amigo, não nasceu a pessoa no mundo que vai me tirar do lado dessa criança. Pra onde essa criança for dentro desse hospital, eu vou junto. Aí o enfermeiro olhou pro doutor, o doutor fez assim pra ele, vai, pode ir, deixa, sobe com ele. E aí eu subi. Depois eles colocam a pulseirinha que só deslacra deslacra na hora de sair. Aí eu subi com ela e até, tipo, ela tomar um banho e tudo mais e tal. Aí, quando ela chegou lá no negócio, eu só saí de lá porque tinha que levar a roupa pra ela, né, mano? E a roupa tava no saguão lá com a família. Aí eu levei a roupinha. E deixa eu perguntar pra vocês que eu já vi em outras situações, né, que é bem comum desde o tempo que nasceu o meu mais novo. Eu acho que desde que nasceu a minha menina. Mas aqui na minha cidade isso não acontece, tá? Mas talvez seja pelo tamanho da cidade, não sei, eu vou explicar agora, que você só sai do hospital para a criança se registrar. Não, mas aqui sim, também, só registrar. Aqui não. Aí não tem essa ainda? Aí não tem essa? Não, na minha cidade. Mas é estranho, porque essa parada é meio que agora é lei, não é? É lei nacional, mano. Tem tudo que é lugar. E ó, aí, São Mateus... É cartório 24 horas dentro de hospital. Atenção, senhor Alexandre de Moraes, São Mateus do Sul está desrespeitando. Mas essa lei é nacional desde quando? Não, faz muito tempo, cara. É porque... Cara, faz uns quase uns 10 anos. Quando o Enzo... Não, faz mais. Anos. Quando o Enzo nasceu já era, a gente já saiu do hospital com ele registrado. Dentro do hospital registrou já. Não, porque dentro do hospital aqui de São Mateus não tem cartório. Então, mas daí deve ser um problema da cidade, cara. Porque essa então, porra é lei. Por isso que eu tô perguntando, sabe? Porque eu sei que nas cidades em torno aqui, as cidades que são maiores, obviamente, do que São Mateus do Sul, esse método se implanta, sabe? Isso aí foi um estratagema para impedir os pais de sair fazendo atrocidade com o nome das crianças. Porque os pais, enquanto a mãe ainda tava lá costurada, ia sozinho registrar a criança e fazia atrocidade no nome da criança. E vinha Gohan, né?
123 de Oliveira Eu- 4. eu só Michael posso- Jackson. Viu? Eu só posso agradecer a Deus que o meu pai teve o bom senso de não me fazer ser Heraldo Neto, tá ligado? Porque, porra, eu ia falar, irmão, não faz isso comigo. Ou Tá eu, né? ligado? Albertino Neto também. Porra, né? não dá pra. Não, parou, pelo amor de Deus, tá ligado? Pô, Parou, se vocês soubessem como era pra ser meu nome, Ia ser ruim também? nossa, era pra ser o nome do pai do meu pai. E qual que é? Pode falar. Pra ser em alemão, o Traugott Heinrich Friedrich Spieler. Obrigado. É genérico isso daí? É. Eu não consegui Saúde, entender. Eu não sei até agora Mas- se é de comer ou se é de tomar. Ave Mas, Maria. assim, em relação ao assunto do registro, o Alexandre vai fazer 16 anos. E quando ele nasceu, não era obrigatório ainda ter cartório dentro do hospital, coisa e Tá tal. louco. Então eu registrei, tipo assim, ele nasceu, coisa e tal, ele nasceu meio de tarde pra noite, então eu registrei ele no dia seguinte. Aí fui no cartório aqui em Paraíba do Sul, registrei, coisa e tal, certinho. Mas não tinha ainda. Então essa lei, eu acho que deve ser disso aí pra frente. Eu não sei, Lucas, porque ó, quando o Enzo nasceu, a gente. Aí também que eu vou falar. Eu não sei se já era lei ou se isso já existia no hospital lá em Barueri. Porque quando o Enzo nasceu, a gente já registrou ele antes de sair do hospital. Cadê o direito de prosa agora? Cadê o Tá Google? ligado? Cadê o André? Cadê o André agora pra confirmar esse negócio aqui pra nós? Direito. O homem Não, do não, direito. só lembrando, o André do Variações do Nerd. É o outro André, o André Padilha. De outro multiverso. Isso, o André Padilha é o André que é funcionário público, juiz É a variável aí, entendeu? funcionário público. É, juiz, entendeu? O cara que é. Inclusive, que eu tava discutindo questões legais com ele aqui. Ele falou: não, mas isso aí pode nos dar um problema. Eu falei: meu irmão, você é a lei. Você tá preocupado com o quê? Você é o juiz, tá ligado? Dredd é foda. I am the law. Nicolas Marshall. Não, rola um Google rapidinho. Vou pesquisar aqui. Vai lá. Vamos falando pra não ficar com o espaço, porque o André e ele vocês fica falaram desse incomodado com o espaço. negócio de... Viu, falaram- André? Deixa eu só falar uma coisa. Fala aí, Senão- André. senão eu perco, que nem a gente tava falando aí, de registrar filho e tal, ou o dia do nascimento. Eu lembro que quando nasceu a minha filha, né? A mais velha, que eu ganhei o título de pai pela primeira vez. Cara, eu tinha aquela romantização de, porra, eu tô sendo pai, vou no hospital. Sabe aquela coisa que você vê no filme? Sai do hospital, chega em casa, faz churrasco com os amigos, bebe. Cara, não, pra mim foi bem o contrário. Cara, eu tava economizando dinheiro pra comprar casa. Eu não tinha um puto no bolso e tava com gripe chovendo ainda. Porra. Olha, o dia que a Bela nasceu foi uma coisa muito maluca. Inclusive é por isso que eu falei que eu não entrei no quarto da minha filha, porque eu tava com gripe. Você tava gripado, né? Não, no dia que a Bela nasceu foi muito maluco, porque a Ana, ela tinha ficado internada poucos dias antes de ter a criança. E a gente falou, doutor, porra, já deixa direto, né? Daqui a uma semana vai ser o parto. Não, vai pra casa. E aí, beleza. Aí veio pra cá. O Caio deve ter acompanhado isso, porque a gente trabalhava junto eu lembro na dessa época. É. E aí eu Que saía a do Bela trabalho nasceu. pra maternidade, ia dormir lá na maternidade e voltava pra trabalhar. Minha vida era essa daí. E eu fazia contrabando na maternidade também, de comida, de ventilador. Porra! Fiz muito isso. No meu filho, quando ele nasceu, eu lembro que, porra, daí teve uma diferença, né? Porque, que nem eu falei, eu já tava comprando a casa quando nasceu minha filha mais velha. Uhum. Então, em todos os procedimentos, minha esposa fez pelo SUS, inclusive o parto e tal, né? Porra, muito bom, tá? Não reclamo uma vírgula do SUS nessa época. Só que daí, como no meu filho mais novo, como já era uma situação mais complicada e tal, então a gente deu aquela esticada e fez meio que tudo no particular, inclusive até o parto particular. Uhum. Então daí minha esposa ficou no quarto particular e tal, não sei o quê. E daí ela foi jantar, eu tava lá no quarto com ela jantando. A primeira, como foi cesárea são 3 dias, né? Se eu não me engano, é 3 dias, né? É isso aí. E daí o primeiro dia, a primeira noite, aquela sopa que é só água e, sei lá, uma coisa. Caldo de legumes, tá ligado? Não, caldo de legume, mas sem sabor nenhum. Porque é só caldo mesmo, é só um. E daí eu falei pra minha esposa, eu vou ali tem uma pastelaria famosa aqui de São Mateus, eu vou ali comer um pastel e tal, e já volto, antes que feche o hospital, que coisa um saco de entrar, né? Ela, você podia trazer alguma coisa pra mim, né? Olha lá. Caraca, Daí- pastel, mano, pra mulher que acabou de ter Não, filho não. cesárea.
Daí eu falei, puta, o que eu vou trazer? E daí eu fiquei com dó, falei, puta, eu vou trazer alguma coisa. Daí eu comprei uma esfirra. Ah, eu achei que você ia falar que você comprou um hot dog pra ela. Tá Um ligado? risole. Não, eu comprei uma esfirra assada, essas esfirras fechadas. Boa. E tava frio também, normal, né? Normal, né? Aí coloquei, embrulhei a esfirra e coloquei dentro do bolso da jaqueta que eu tava, aquele bolso interno, né? E daí cheguei no hospital, cara, só que eu tava rescindindo esfirra. Eu parecia uma esfirra ambulante Tava cheirando. cheirando esfirra pra caramba. Só que daí a porta do hospital já tava fechada. E eu comecei a tocar campainha, porque daí o pessoal da recepção tinha ido jantar. E aquela esfirra começou a esquentar meu corpo por dentro e eu começava e eu abria tipo um pouco do zíper da jaqueta e o cheiro saía mais ainda. Eu falei, fudeu, fechava. Eu falei, vou ser preso na hora que eu entrar, vão falar que é ilegal, que eu tô fazendo é crime, não sei o quê, né? Uma esfirra. E eu comecei a mandar mensagem pra minha esposa falando, ó, tô aqui na portaria, não tem ninguém. E daí, como é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Minha esposa mandou mensagem pra alguém de dentro do hospital. Foram me atender. Cara, sabe quando você passa correndo pela pessoa? Eu falei, ó, desculpa, eu vou lá. Eu vou levar uma esfirra ali Não, contrabandeada. eu falei, eu tô com vontade de ir no banheiro e sair correndo, sabe? Com uma esfirra. E, obviamente, tipo, o perfume que eu fui passando, assim, era cheiro de esfirra. É o próprio Habib, você é o cara. Bob Habib. Nós Isso é espalhamos natural. desinformação, agora a gente vai desfazer este problema seríssimo, tá? Andréas, você e o pessoal de São Mateus do Sul está correto, tá? Não é uma lei que obriga a registrar no hospital. A lei, ela diz que a criança tem que ser registrada no máximo em 15 dias ou no máximo em 45, caso o pai esteja ausente. Pode-se esperar até 45 dias pelo retorno do pai para registrar a criança. Só que existem muitos cartórios dentro de hospitais e eles aproveitam já para fazer esse registro o quanto antes, para que a pessoa não perca o prazo. Mas não é obrigatório a sair do hospital registrado, tá bom? É um prazo de 15 dias. Então isso é uma lenda urbana, né? Porque quando a Bela nasceu... Que no hospital também falaram para mim que era obrigatório. Que era obrigatório. E aí, voltando esse lance de quando Mas é ela gratuito, né? É gratuito. É gratuito. Quando voltou esse lance de quando ela nasceu, devido a Ana ter ficado internada, a Bela nasceu com ictirícia, que é a falta de vitamina D na criança. Não tomou sol, a mãe não tomou sol, e isso, a criança nasce amarelinha, sabe? Aquele amarelão. Famoso amarelão. O nome é amarelão. Famoso amarelão. Caras, e eu vou falar, né, mano? Nerdão, né? Vocês sabem como é que é. Quando a gestação da Ana, porra, eu li tudo quanto era coisa, vi tudo quanto era vídeo. Pô, escutei podcast que tinha de paternidade, de maternidade, tudo que podia saber. Quando eu entrei no hospital, meu amigo, eu sabia todos os apetrechos de maternidade. Inclusive... Você se tornou o cara mais odiado pelo médico. Inclusive, o famoso baby berço, né? Que quando a criança nasce desse jeito, tem um lance que, tipo, ou a criança vai ficar num bercinho e eles colocam uma lâmpada grandona para ficar jogando, né, o banho que seria supostamente o banho de sol. Sim, na criança. Mas isso, se tá num calor como tá hoje, tá suave, porque a criança tem que ficar só de fraldinha, né? E com óculos, tipo, como se fosse um óculos, um negócio para proteger o olhinho dela. Criança mal nasce e já ganha um Juliette pra usar, tá ligado? Exatamente. Inclusive a Bela tem ele até hoje, isso aí foi um terror na minha vida. E aí o que acontece? Só que tava um frio da bexiga em São Paulo, maio, puta frio do caramba, quando a Bela nasceu. Aquele frio que batia um vento na janela da maternidade e ficava, sabe? O vento querendo entrar, arregaçar tudo, tava esse frio assim. E aí, bicho, eu pesquisei, o hospital só tinha 3 baby bears, só tinha 3. E aí o que eles estavam fazendo? Nasceu 2 crianças com ictirícia, era minha filha e a filha do casal que entrou junto, né? Esse baby berço, me corrija, não é aquele, parece que tem umas lâmpadas fluorescentes em cima? Exatamente, o baby berço, ele é o único berço que é fechado. Então você pode pegar e ele tem as 4 paredezinhas. Aí a criança fica interna. A galera coloca as mãos por dentro, assim, né? Isso, e aí a criança fica interna e você pode pegar tipo uma cobertinha e botar em cima. Então não entra vento frio na criança, porque a criança tem que ficar peladinha, cara. E é, porra, um puta frio do cacete, né, meu? E aí
Pô, foi uma luta, mano. Esse bagulho do Baby Berço deu um show lá e eu consegui o bendito do Baby Berço. Porque eles falavam que só tinha um Baby Berço, mas eu sabia que o hospital tinha comprado 3. E eu consegui entrar no sistema do hospital e pegar a fucking nota dos 3 Baby Berço e mostrar Pô, pra... hackeou o sistema, hein? Isso aí se Vocês. chama Portal da Transparência, meu amigo. Exatamente. Então, isso é legal que eu falei, que a minha mais velha nasceu pelo SUS. E de vocês? O Enzo nasceu no SUS também, nasceu no hospital lá em Barueri, no hospital municipal. Não, A reclamação ou não? Oi? Não, reclamação nenhuma. Inclusive, na época, como a gente trabalhava e prestava serviço para a prefeitura, e a gente conhecia muita gente lá, até que o pessoal até ainda tratou ela até um pouquinho melhor do que o de costume ainda, tá olha ligado? aí, que maravilha. Mas é porque também eu já tinha dado uma causada no hospital já durante o dia, né? Porque a Jéssica, ela ganhou, o Enzo nasceu dias antes, não era pra ele ter nascido no dia que ele nasceu. A Jéssica ia fazer a última consulta de pré-natal. Eu tinha ido trabalhar normal, ela passou mal, a médica encaminhou pro hospital e foi. E aí minha mãe me ligou e falou, a Jéssica foi pro hospital e tal, e beleza. Só que a pressão dela tava super alta, tive foi uma série de rolê que nem cabe, né, entrar aqui. Só que eu fui pro hospital e eu já cheguei no hospital transtornado, irmão, porque eu já cheguei falando, mano, eu quero ver minha mulher, eu quero ver meu filho, tá ligado? E eu nem sabia o que tava acontecendo, porque realmente não tinha informação ainda. E eu saí, mano, adentrando no hospital, tipo, Richard Rasmussen desbravando a Amazônia, tá ligado? Eu saí abrindo as coisas e entrando. Uau! Uau! Até o momento que eu me deparei com uma sala de pré-parto e é uma visão que eu não recomendo a vocês, porque tinha umas 4, 5 mulheres lá na sala de pré-parto, né? Tudo com as cabeças das crianças já meio pra fora, meio pra dentro, tá ligado? Cara, que visão terrível que eu tive. E aí eu só senti a mão do segurança já puxando eu pelo cangote, que você não pode estar aí dentro, e pá, então eu já tinha dado uma causada já generalizada lá no hospital, tá ligado? Mas ela foi bem tratada, o parto foi tranquilo. E o André e o Lucas? O estresse com o segurança que não queria deixar eu entrar e eu falei que ia entrar na marra e tal, mas no fim deu tudo certo. Cara, pô, tipo assim, a experiência, cara, que eu tive com o parto que eu tive não, né, que na verdade foi a mãe dele que teve, né? Com o parto do Alexandre, cara, foi assim até meio complicado, porque, tipo assim, a gente tinha marcado, ia ser uma cesariana, coisa e tal, né, pô, tudo certinho, marcado o dia, só que o Alexandre resolveu vir 2 dias antes. E nesse mesmo dia, o médico dele, que eu carinhosamente chamo de Dr. Herbert. Dr. Herbert é foda, hein, Dr. Herbert? Eu não chamo de Dr. Herbert porque ele sempre assim, ele falava um negócio e fazer uma piada. Fazer uma piada. Aí ele cisma de pescar, maluco. E ele cisma de pescar num lugar onde ninguém acha ele. E, cara, ele era obstetra, pô. Ele que ia fazer o parto, velho. Ele tá com tudo certo, pô. Né, já tudo pago, quartos, cambau, caramba. E cadê que acha o cara? Nunca. O maluco achou, tava cara. no Goiás pescando. Mano, Tava no não Pantanal, sei velho. aonde o cara se enfiou, cara. Só sei que, tipo assim, foi tipo, mais ou menos por volta de 4 horas da manhã que a mãe dele começou a sentir as dores lá, coisa e tal, e pô, a gente já começou a mobilizar para ir pro hospital, chegamos lá, e eu, tipo assim, ligando pro número que ele deu, nada. Aí quando foi 6 horas da manhã, atendeu uma pessoa e falou assim, não, porque ele tá não sei aonde, ele não leva telefone, não tem como falar, e ele velho. só vai voltar amanhã. Pô, mas peraí, caceta. E aí, não, pô, infelizmente não tem como fazer nada. Falei, pô, aí fui pro hospital, a gente foi no lance aí também de SUS, né, velho? Tipo, entrou direto, pô, né, e aí esse lance, não pude acompanhar nada, não pude, né, ficar perto de nada, porque não pode, né, igual o Caio acabou de falar aí, né? Não podia. No SUS não pode, não. Agora, hoje pode, tá? Hoje pode, já pode, isso. Agora tem uma lei que permite o pai acompanhar o parto. Antes não podia. Não, é porque quando a Bianca nasceu, eu podia ter entrado. Eu só não entrei porque... Tava gripado. Sim, então, agora pode, né, acompanhar e tal. Antes não podia mesmo, antes eles não permitiam. E ainda mais também que o caso da Jéssica, nem se tivesse tudo certo, eu não ia poder acompanhar, porque o dela, como foi um parto com complicação, com rolê de pressão alta, de placenta, de tudo, foi um negócio bem zoado, eu já não ia poder ficar perto do mesmo jeito, entendeu? Mas hoje em dia já pode, já tem esse acompanhamento melhor. E aí, Lucas, conte mais. Não, então, aí, tipo assim, pô, aí aquele nervoso, né, cara, porque, pô, não sabia de nada, não podia fazer nada, e tinha que ficar esperando, e demora, porque demorou, não foi também um parto, assim, muito fácil, né,
Mas no final das contas deu tudo certo, né? Foi tudo aí, pô, foi só alegria, né? Aí já muda a parada de figura, né? Que eu vi o Alexandre, né, já no berçário, coisa e tal, né? Que eu não tinha nem como acompanhar. Quando eu já vi, a primeira vez que eu pude vê-lo foi no berçário. E emoção, cara? Ah, pô, foi outra coisa, né, cara? Velho, eu não conseguia, tipo assim, depois que ele foi pro quarto, coisa e tal e tudo. Cara, eu não conseguia segurar ele, velho. Eu não conseguia, eu não tinha. Você não ficou tinha... com. Você tinha quantos anos, ô Lucas, na Cara, época? o Alexandre, eu tô com 43, o Alexandre tá com 15. Eu tinha 30, 28. 28. Isso aí, 28. Por aí. E você, 28? Andrés? Você tava com quanto? Eu tava 30 e bastante. O primeiro filho. No primeiro. Já tinha passado. Tava a mesma idade que eu, 33, é isso? Um pouco mais. É, eu acho que é 35 o seu, né? 35 ou 36 O quê? da sua primeira filha. Isso, por aí. É que existe um mistério. O André é o único que sabe minha idade. Então eu procuro manter o mistério. Os ouvintes em torno É um da minha idade. vampiro, mano. Ele é um vampirinho, o Andrés. Ai, meu Deus Tem do nome de céu. vampiro, né? Andrés da Transilvânia. Andrés Biller. Andrés Briller. Nome de vampiro. E você, Caio? Quantos Eu, anos você eu tinha? fui o pai mais novo aqui, eu fui pai com 21. 21 anos. O Caio era um 21, moleque, cara. cara. Eu fui Entrou pai com numa 21. maternidade de skate. Skate vibration. Quase isso, mas foi quase bem isso mesmo, cara. Mas Que foi loucura. legal pra caramba. Ó, agora a gente já falou de história de parto, já falou desse rolê, vamos falar de história engraçada com a criançada, porque a criançada Puta, que nos aí- proporciona O Andrés já tá a levantando história a mão, boa. aí. Eu tenho uma. Aqui, eu já vou gastar a minha história interessante agora de largada já. Fique à vontade. Porque vamos falar de pandemia. Eita, a pandemia foi da hora. Foi da hora, por quê? Não, nesse lance de paternidade, pra mim, foi legal. Eu tenho boas histórias. Não, e daí a minha filha, né, estudava num colégio particular. E daí começou a folia de vamos implantar Videoconferência. videoconferência online. E daí, na época, eu tinha comprado meu computador novo, daí coincidiu, daí falei, então fica com o meu notebook velhinho, que pra videoconferência, pra Zoom, pra essas coisas, Tá porra, show, ok, né? Então ela ficava lá no quarto dela, fazendo as aulinhas dela e tal, não sei o quê. Aí chegou um dia que... E daí a minha esposa também acabou ficando em casa. Todo mundo ficou em casa, né, naquela época, né? Sim. Tipo, todo mundo que podia, né? Ou que... Bom, foda-se, né? Também os que não queriam por opção. E daí a minha esposa era aquela que... A gente tava na sala escutando e ela ia ter que apresentar um trabalho. Ela dava mudo na TV para escutar a nossa filha falando. Os trabalhinhos de escola. Eu fiz isso, fiz aquilo outro. E a professora ali controlando, né? Tipo, eu dava mudo num, mudo no outro, né? Daí teve um dia que teve que fazer um trabalho que era sobre materiais, tipo, o que a gente faz para reciclar material em prol do meio ambiente. Aí entra uma culpa única e exclusiva da minha esposa, que é como não sabe dar respostas no susto. Que daí foi a vez da minha filha. Ela falou assim, as latinhas aqui de casa, latinha de cerveja, latinha de refrigerante, a gente separa um pacote, latinha, plásticos, garrafa PET, a gente separa no outro, e meu pai e minha mãe tomam um banho junto para economizar água. Que sensacional. Sensacional, velho. Só deu para escutar a professora falar, legal. E você, Joãozinho? E você, Joãozinho, já mudou na hora, né, cara? Puta, que bom, cara. Pô, e mudou logo pro Joãozinho? E mandou o também. Joãozinho. Você complica, né? Eu só olhei pra minha esposa e falei, sai dessa agora, Mr. M. Deixa eu até fazer uma retratação aqui. Quando eu falei, puta, na pandemia foi legal. Não foi legal, né, gente? A pandemia foi uma coisa horrorosa. Eu falo que foi legal porque na pandemia foi um dos momentos onde eu mais me aproximei da Bela, principalmente. Porque no começo da pandemia, eu ainda conseguia ficar mais tempo em casa. Na época eu estava fazendo turno noturno e a minha esposa não conseguiu. Inclusive o trabalho dela, um bando de filha da puta do antigo trabalho, fazia ela ter que trabalhar presencial ainda, no meio daquela loucura. E Dona Ana pegou Covid, né? Numa época Que onde absurdo, não tinha... né, cara?
vacina, faziam ela ir até o trabalho e tudo mais, e ela acabou, né, pegando vírus, a gente, foi meio pânico em casa lá na época. E uma coisa que me marcou muito na pandemia, em relação à Bela, é que logo que começou a morrer muita gente e tudo mais, eu tive pneumonia, né? E todo mundo ficou assustado e tal. E aí eu fiquei um pouco isolado nesse tempo. E, senhores, calhou de você... Pô, ninguém tava tendo sono normal, né, cara? Tava todo mundo muito maluco, pensando que o mundo tinha acabado, né, brother? E, meu, eu fiquei zapeando lá na net na época e calhou de eu assistir aquele filme A Vida é Bela. Puta, esse filme não dá não, mano. Pô, que filme ótimo pra você assistir. No momento de bosta. Exato, cara. E esse filme me abriu, mano, minha mente de um jeito, cara. Porque a minha filha tinha 3 anos de idade. Eu falei, mano, é agora. Ela não vai perceber que tá tendo uma pandemia. Eu vou maratonar. A Vida é Bela, a Lista de Schindler e depois O Pianista. É bom, é bom. Não, eu prefiro que você fale A Vida é Bela, a Lista de Schindler e O Menino do Pijama Listrado. O Pijama Listrado. Mas aí, baseado nesse filme, eu comecei a fazer diversas atividades com a Isabela em casa, aonde ela, de fato, a pandemia foi uma coisa mágica para ela. Então, até hoje ela tem... Outro dia eu tava sentado com ela, quando a gente teve essa ideia de fazer essa pauta, eu tava sentado com ela falando assim, filha, ela tá pré-adolescente já, né? Do 12 anos já começa a se maquiar e não sei o que e tal. Enfim, e tá na 6ª série. E aí ela falou, eu não lembro de nada. Eu falei, oi? Falei, como é que era? Como assim? Não, mas eu não tô lembrando, não sei o que. Aí depois, né, com calma, ela foi começando a puxar e ela lembrou desse tempo. Nossa, pai, a gente fazia muito quebra-cabeça, né? Eu comprei muito quebra-cabeça. A gente tinha uma mania de fazer quebra-cabeça, jogo de tabuleiro, né? Videogame. O Lucas falou na abertura dele, muito boa a abertura. E eu tenho um vídeo que mostra a Belinha assistindo Cavaleiros do Zodíaco, que ela não... Pô, ela assistiu a saga do Santuário inteira e ela não piscava, cara. Todo dia a gente assistia Cavaleiros do Zodíaco no estilo manchete. Então, era um episódio por dia, tá ligado? Eu botava pra ela assistir. Então hoje vai ser o Cavaleiros do Zodíaco. Aí no outro dia eu botava outro desenho pra assistir e tal. E, pô, eu fiz N coisas. E foi na pandemia que surgiu uma coisa que eu tenho em comum com a Belinha, que é o basquete. Eu sempre fui um cara que gosta muito de basquete e tudo mais, né? E aí eu lembro que a loja da NBA, na época, em São Paulo, não tava vendendo nada, né? Ninguém tava vendendo nada. E aí eles fizeram... O basquete foi o único esporte na época da pandemia que se parou, manteve. né, mano? Eles fizeram aquele protocolo de contenção da Disney bolha, e tal, né? Mas não teve um arrombado lá que saiu batendo nos microfones e falou que não dá nada e pegou o Covid? Não, teve também esse rolê. Não, teve um mas cara eles que foi fizeram expulso, o lance da tiraram. contenção, E eles ficaram num hotel em Orlando, né, fechado, todos os times, e eles fizeram a bolha lá da NBA, e era o único esporte que tava rolando, né, todos os dias. Então, foi muito marcante pra gente, que foi o ano que o Kobe morreu, né? Em fevereiro o Kobe vem a falecer no desastre com a filha, né? Foi na pandemia? Foi. Em 2020. O acidente do helicóptero dele foi durante a pandemia. Eu sei que o assunto não é pandemia, né? Porque o Caio pediu o assunto. Vocês estão variando o assunto pra outra coisa, hein? Não, mas a pandemia parece que foi ontem, mas já tem, tipo, desde que ela começou, já 6 tem anos. 6 anos. 6 anos. É isso aí. E aí, o que aconteceu? Eu saí, né? Eu tive que sair por trabalho e tal. E aí, na volta, o pessoal da loja da NBA tava mandando pra todo mundo que, né, seguia a loja. A gente tá fazendo uma promoção aqui. Você compra a camisa, vai ganhar bola, ganha tabela e tal. E foi exatamente o que aconteceu. Fui lá, comprei uma camisa do Lakers e voltei com a bola, tabelinha no braço do braço. E aí começou a paixão pela Isabela. Ela é uma jogadora de basquete hoje. Ela assistiu esse campeonato, né, a bolha de 2019-2020, onde o Los Angeles Lakers foi o campeão da NBA, e ela assistiu todos os jogos comigo, todos os jogos. E aí nasceu essa paixão de basquete dela. Inclusive hoje eu levei ela na aula de basquete, onde quando ela saiu a gente tava voltando, ela falou, papai, eu fiz 2 cestas. É muito bom. Então, tipo assim, a gente jogava basquete no quintal, eu e ela, assim, pô, todo o começo do basquete pra ela foi
nessa época aí dos 3, 4 anos, assim, é uma memória muito bacana que eu tenho com ela, assim. Eu fico só triste que a história engraçada do chuveiro, o André colocou os ouvintes pra baixo com a Não, pilha. ele veio. Vou trazer uma outra coisa. Essa aqui não é mais do que uma história engraçada, mas essa aqui é uma. Esqueceu por 45 segundos. Situações. Essa eu já contei várias vezes aqui. Você contou lá no Variações. Não, mas eu já contei aqui também várias vezes. Que ele inclusive, adora essa história. Porque a gente desceu do carro, eu olho pra Jéssica, a Jéssica olha pra mim e fala: Eita, ninguém pegou o menino. E ele tá dentro do carro. Mas foi tipo assim: a gente desceu do carro e percebeu que a gente tinha ficado pra trás. Mas tem uma que eu acho que é o máximo, né, cara? Enzo era pequenininho ainda, a gente sempre saía bastante de casa e tal, e a gente levava aquela famosa malinha da sobrevivência da criança, né? Que é a malinha onde vai a fralda, uma troca de roupa, um negócio. Lenço umedecido. E você leva aquela outra malinha de sobrevivência, que é a malinha da mamadeira, o lanchinho, né? Eu falo, esse menino que é editor desse programa, ele tem uma sorte absurda, porque esse menino, ele foi um bebê privilegiado, porque na época em que ele era muito pequeno, a gente tinha uma estabilidade financeira razoável. Então esse menino, ele cresceu comendo papinha Nestlé, tomando danoninho, né, ganhando brinquedo de marca cara, esse rolê todo, tá ligado? E aí estamos um belo dia voltando, acho que a gente tava na chácara da minha mãe, aí a gente tá voltando, botamos o Enzo na cadeirinha, no banco de trás do carro. Família de fazendeiros, né? Então. Minha mãe tem uma chácara pequitiquinha lá em Araçariguama, lá, rapaz, né? Não é fazenda, não é latifúndio, não, tá ligado? É a chacrinha mesmo. E aí, a gente tá voltando de lá, né? E tô conversando com a Jéssica, Enzo muito quietinho do banco de trás, só que ele sempre dormia no carro. Então a gente tava muito tranquilo que ele deveria estar dormindo. Só que a gente cometeu um erro juvenil. O erro de deixar a bolsa do lado da cadeirinha, né? Daqui a pouco eu olhei pra Jéssica e falei assim: cara, tá um cheiro de morango dentro desse carro, tá ligado? E quando a gente olha pra trás, irmão, esse menino, ele abriu a bolsa, ele pegou um Danone que tava lá dentro da bolsa, e ele catou esse Danone e ele passou como se fosse um creme hidratante. Meu Deus. Ele passou pela cara, pelos braços, o cabelo dele estava o melhor estilo moicano de Danone, pra cima assim, tá ligado? O banco do meu carro estava cagado de Danone por todo canto que você olhava, a cadeirinha dele cagada de Danone por todo canto que você olhava, e eu só conseguia dar risada, porque eu não tinha como ficar bravo. Eu falava: mano, olha a situação desse moleque, tá ligado? Ele completamente hidratado de Danone. Não, hidratado de Danone é muito bom, né, cara? Pelo menos era Danone, né, cara? Pô, e o pior é que nem o Danone, ou qualquer bebida láctea, eu tô falando. Ele tem o mesmo efeito da cerveja. Tipo, não que a cerveja tenha um cheiro gostoso na hora, mas que nem o Danone ali, nesse caso, ele tem um cheirinho gostoso de morango, mas deixa 2 dias o carro fechado pra esse Danone azedo. Pelo amor de Deus, não tem como. A minha sorte é que os bancos do carro eram de couro, eu tive como limpar. De queijo. Eu tive como limpar os bancos, a cadeirinha dele, a gente teve que desmontar pra tirar o estofamento dela pra lavar, tá ligado? Você falou que não teve como rir? Não, como não rir, eu só consegui. Como não rir? Aconteceu, cortando o Lucas aí, já te dou a vez, mas aí, peraí. Lembrou de uma outra história minha, que também como era a Bianca, era nenê, recém-nascida, né? Isso aí já ela me lembrou outra história. Então ela tava na cama com a gente, com minha esposa, né? E ela ali dormindo. E eis que, porra, eu tava assistindo alguma coisa na televisão ali, e minha esposa ali encolhida com ela no colo. Eu falo: porra, vou peidar. É nada. Cara, soltei um fiapo no peido, mas tipo, barulhento. E a criança acordou chorando. E daí minha esposa olhou pra mim brava. E eu não conseguia parar de rir, porque ela acordou assustada, sabe? E minha esposa querendo ficar brava comigo, só que ela queria ficar brava comigo rindo também. E daí ele começou a cair na gargalhada, sabe? Cara, mas você sufocou a própria filha, André? Pelo amor de Deus. Eles metem esse papo pra cima da gente no pior momento, né? Eu não sei se acontecia com vocês, mas isso é uma parada que o Enzão fazia comigo e que eu falo pra ele que eu espero fielmente um dia que ele tenha filhos pra que os filhos dele façam com ele isso que ele fazia comigo quando ele era pequeno. Todo pai fala isso. Não, eu espero. Não, mas esse aqui eu espero muito que façam com ele, cara, porque isso que ele fazia comigo era um absurdo, tá ligado? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Enzão tinha um hábito terrível, cara, que é:
a gente vai sair de casa, tá tudo bem? Tá tudo bem. Preciso ir no banheiro? Não preciso. Aí a gente ia sair de casa geralmente pra comer alguma coisa fora. Aí eu ia lá, ele escolhia o que ele queria, a Jéssica escolhia o que queria, e eu ia lá e escolhia o que eu queria. E quando chegava a minha comida, mas era sempre no momento em que eu pegava a minha comida. Eu falava, minha comida chegou. Ele olhava pra minha cara e falava, pai, preciso ir no banheiro. Aí eu falava assim, é xixi? Ele olhava pra mim e fazia, não. Tá ligado? Mano, todas as vezes ele fazia isso. Era chegar a minha comida, o vagabundo olhava pra mim e falava, pai, preciso ir no banheiro e eu quero fazer cocô. Tá ligado? Eu falava, cara, toda vez antes de comer eu sou obrigado a limpar a bunda. Não é possível um bagulho desse, tá ligado? Só que você chega num ponto que você já se acostuma até, né? Não há costume contra essa situação, Andrés. Pra mim não tem costume, cara. Eu cheguei num ponto que só haveria costume se quando ele não fizesse, ele falasse assim, pô, eu tava com vontade de fazer cocô, não? Muito bom. Eu lembrei de outra história ali na hora que eu tava contando ali. Aqui vocês vão julgar essa mesma pessoa. Eu tenho um amigo que ele foi pai recente. E daí ele todo feliz de ser pai recente e tal, não sei o que, né? E daí ele sempre vem, e eu falo, que legal. Tipo, eu vejo a empolgação dele, falo, porra, eu sou macaco velho de ser pai, vamos dizer assim, né? É sempre assim no começo. E daí montou quartinho e tal, não sei o que. Nasceu o filho dele, ele falou assim, eu sempre pergunto pra ele, como que tá as coisas, tal, não sei o quê. Ele, não, esses primeiros meses, a minha esposa vai deixar a criança dormindo na cama em vez de no quartinho dela. Falei, vai, esse é o caminho. Esse aí. Esse é o caminho. Daqui uns 3 meses a gente acostuma ele ficar dormindo sozinho no quartinho dele. Claro. Eu falei, vai que você tá no caminho. É exatamente assim que vai funcionar. Você... Com certeza, tá apoiado. Falei, André, tá super apoiado. Vai nada. Tá começando bem. Irmão, você quer ver a parada que eu ficava maluco? Eu fui nessa ideia aí, só desculpa aí cortando. Não, pode falar, Lucas. Eu fui mais ou menos nessa ideia aí, sabe quantos anos o Alexandre foi dormir no quartinho dele sozinho? Com Ontem. 9 anos. Olha aí, ó, você é louco, irmão. Não. 9 não, desculpa. Com 11 anos. Foi com 11 anos. Eu sou o ponto fora da curva. Então eu sou um ponto fora da curva aqui, porque a Bela dorme sempre dormiu no berço dela desde que ela veio para casa. E ela o berço num quarto separado. No quarto dela, porque eu morava numa casa pequena, né? Então, do meu quarto pro quarto dela era um espaço bem curto, era próximo. Só que eu e a Ana, a gente fez a gente criou um sistema em casa. Então o que acontecia? A Bela não perdia mamada de jeito nenhum. A gente acordava religiosamente e ela mamava do recém-nascido de 3 em 3 horas. E acordava eu e a Ana, então, e os dois lá. Então a Ana dava um mamar e eu fazia ela rotar. E aí ela voltava e dormia. E a gente tinha um protocolo em casa que às 9 horas a gente encerrava o barulho e tudo mais. Era muito engraçado, porque eu lembro... Me deu um medo assim, encerrava o barulho, o que quer dizer, né? Não, baixava o volume do barulho de casa, assim, deixava as coisas mais tipo, já ia silenciando como se fosse dormir. Pra ter o hábito do horário, volume, né, cara? Abaixava o volume e tal, então isso já ia passando para ela um ambiente de sono, né? O ambiente de sono dela, entendeu? Por mais que eu ficasse jogando videogame e tudo mais. E era muito louco, porque é como voltar no tempo, né? Porque tem histórias, o multiverso do Velho Testamento, nas nossas gravações, sim, era o horário de mamar da Bela, e eu tava gravando, dando mamar pra ela, tá ligado? E aí, às vezes a galera escutava, a Bela saiu em vários... Ela participou em vários, né? Em vários episódios. E então eu não tive problema, ela não dormiu com a gente, a Bela não dormiu com a gente. Depois que a gente mudou pra uma casa maior, que aí a casa era muito grande, que era a antiga casa dos meus pais, então, tipo, pra você ter uma noção, a minha esposa tinha que ligar pra mim pra descer pra eu ir almoçar, tá ligado? De tão grande que a casa era. E aí, como o quarto da menina ficava embaixo, o nosso ficava lá em cima, que era longe pra caramba, aí quando ela era muito pequena, a gente fez aquele cercadinho, né, pra ela dormir assim no início, mas também ela dormia no
no bercinho ali e não dormia no meio da gente. Mas o Enzão também, o André, ele dormia super bem, mano, no berço dele desde sempre, na cama dele, no quarto dele desde sempre. Até ele catar uma certa idade ali, de uns 3 anos, quando ele começou a dar aquelas acordadas na madruga. Aí ele acordava na madruga e vinha e pulava pra minha cama. Ah, não, a Bela Aí, Isso acontece também. meu irmão, aí o que a gente fazia? Aí, olha só como é que é a parada, né? Ele tinha um puff grandão, assim. O Enzão, eu falo pra vocês, ele foi muito privilegiado, irmão. Ele tinha um quarto todo temático de Homem-Aranha. Porta, pintadas, parede vermelha e azul, Homem-Aranha no lustre, a porra toda. E tinha um puff gigante de Homem-Aranha que ficava do lado da cama dele. Latifundiário é assim. O que eu falava pra ele? Latifundiário. Pô, eu dei a arma na mão do bandido. Hoje eu dei a arma na mão do bandido. Hoje foi foda. Aí, ô Andrés, o que a gente fazia? Eu falava assim, ó, você vai vir aqui na minha cama, eu vou te levar de volta. E eu vou sentar lá no puff até você dormir de novo, tá ligado? Só que nessa, eu e a Jéssica, a gente perdeu as contas de quantas noites a gente terminou de dormir no puff, tá ligado? Porque a gente ia lá, deitava e apagava do lado da cama, tá ligado? Mas foi uma boa estratégia pra não deixar ele acostumar a dormir na minha cama. Sim, eu tenho uma história boa da Bela, engraçadíssima, que foi a minha frase de entrada. Essa história é muito boa, porque a Belinha, ela sempre foi muito ligeira. Então, ela entrava no carro, ela era aquela criança que meio que apagava no carro. Inclusive, a gente tem fotos hilárias dela no carro, fazendo gracinha, de óculos escuros. Às vezes ela pegava o paninho, ela tinha um paninho, né? Toda criança tem o seu paninho, né? O cheirinho, né? É o cheirinho. Ela botava o paninho na cabeça, assim, pegava o óculos e botava por cima, assim. Falava, papai, olha o fantasma aqui. A gente olhava pra trás e chorava de rir. Ela sempre foi muito... a Bela sempre teve um humor muito apurado, né? E um dia ela tinha que tomar vacina e, pô, sei lá o que aconteceu, deve ter atrasado vacina ou entrou um calendário de vacina, não sei que raio que deu. Não, o que importa é que você foi dar vacina. Exatamente. E aí, tipo, a Ana virou pra mim e falou assim, olha, amor, tem um monte de vacina pra dar pra Isabela e eu acho que é umas 2 vacinas que tem que dar aí, pelo menos, aí você vai ter que levar ela, porque eu não tenho coragem, não sei o que. Ela fala, tá, não, tudo bem, amor, eu acho uns 3 anos, eu acho, por aí. Não, 2 anos, 2 para 3 anos, um negócio assim. Eu sei que ela entrou no carro e a gente saiu. E aí ela sabia o caminho pra gente comprar água, né? A distribuidora de água. E aí eu fui. E o caminho para ir para distribuidora era perto do postinho para tomar vacina. E aí eu virei para ela e falei, papai, onde é que a gente tá indo? Eu falei, vamos comprar água, filha. Ah, então tá bom. E as perninhas balançando. Aí eu fui, só que eu quebrei para direita e não fui reto. Aí ela falou assim, papai, esse não é o caminho para água. Olha só o cara falando Já pro Peru que hoje é um dia legal, né? Juro. Já pressentiu o perigo e o caos, tá ligado? Ela presidiu o perigo e o caos. E aí eu encontrei, a minha sogra encontrou a gente lá, no caso, né, no dia. Foi lá pra... Não sei que raio que foi, que ela acabou aparecendo lá, no postinho. Acho que ela foi tomar vacina também, um negócio assim. Eu falei, não, filha, ó, papai, é gotinha, fica tranquila, não sei o quê. E a Isabela já no pânico. Mas era gota mesmo? Era tudo. Porra nenhuma, mano. O cara mentiu do começo até o final. O truque mais sujo que existe é você mentir isso pra criança, Bom, tá ligado? E aí eu peguei ela no colo, brother, e a gente sentou. Só que o problema é que o posto estava cheio. Então a dona Isabela, aquilo foi um pânico, velho. Porque a dona Isabela, quando você vai dar vacina na criança, você entra no posto e o posto tá de boa, você já vai direto na salinha da vacina e acontece a desgraça e você vai embora e tá tudo suave. Fica de boa, porque a criança só vai sofrer naquele percurso. Quando você chega no posto, o posto tá cheio, cara, e a criança escuta as outras crianças chorando, aí é que é o foda. Mas eu acho que é muito também, assim, eu entendo, né, porque isso funciona para a grande maioria, esse desespero de tomar vacina, tomar agulhada e tal, mas eu acho que depende muito da mão do profissional que tá ali. Também tem essa parada. Porque nenhum dos meus 2 filhos tem desespero de tomar vacina. Não, você sabe, ô Andrés, a primeira vez que eu fui levar o Enzão sozinho, fui só eu e ele, primeira vez que ele foi tomar uma vacina, que ele ainda era bebê nessa época, ele tinha, né, não tinha nenhum aninho ainda, que foi eu e ele, a Jéssica já tinha voltado a trabalhar, e eu fui levar ele pra tomar essa vacina. E aí, na hora de tomar a vacina, tô lá, né, e aí a mulher chamou a gente e tal, aí foi dar a agulhada nele. Aí, obviamente, ele começou a chorar, né, mano, ele começou a chorar bastante. Aí a enfermeira olhou pra minha cara e falou assim, você tá chorando também?
Aí eu Muito falei, bom. Eu aí já eu falei, passei por isso também. aí eu falei, não, algumas vezes. é reação alérgica. Tava chorando porque ele tava chorando, né? Não, no meu caso, Ai, eu cara. não chorava e tudo mais. Tentava passar pra ela. Não, não dói nada. E quando a gente entrou na sala, eu tinha que tomar vacina. Eu tive que tomar 2 vacinas. E aí, eu, tipo, tomei uma em cada braço. Ó, filha, tá tranquilo. E ela... lembrei, por isso que minha sogra foi. Porque eu tinha que tomar vacina e alguém tinha que segurar a Bela. E aí, ela entrou. Aí a moça virou e falou assim, pai, agora, tá vendo? E aí a Bela, tipo, viu que eu tomei a vacina e ela, tipo, deu uma acalmada. Aí eu falei, então, né, então, olha, filha, vai tomar só a gotinha, né? E a mulher tava preparando a gotinha e tal. Aí ela já tava tranquila. Aí a filha da puta da enfermeira virou e falou assim, não, pai, não é só gotinha. Nós temos que dar 3 vacinas na Isabela, Aí além é a da hora que o gotinha. bagulho começa a pegar, Mano, né? minha sogra tava sentada perto da porta e a Isabela fez assim. É aquela hora que o André gasta o réu primário dele. Juro. Ela olhou e falou assim. E eu olhando pra mulher, a mulher dando uma agulhada em mim, e a Isabela pequenininha passando assim, falou assim: vovó, abre essa porta, eu preciso sair. Aí eu peguei, tomei as vacinas e falei, vamos lá, filha. Primeiro, vai, tia. Tia vai dar gotinha. E a outra já puxando a seringa já. Tia vai dar gotinha e tal. Aí ela, tô chorando, aí deu a gotinha. Ela, não, tudo bem. Aí, agora, filha, vamos tomar no bracinho. Eu tinha um esquema com a Isabela que eu tirava a blusa dela. E com a blusa mesmo, eu fazia a camisa de força nela, deixava só o braço ali. Então, olha os maus tratos com a criança ela- do conselho Olha a tutelar. ideia engenhosa. com a blusa Oh, dela. Cadê os ouvintes do Conselho Tutelar? Amanhã esse Isso que programa já já foi tá. avisado do Conselho Tutelar anteriormente. Porque ela nesse se programa. debatia muito, né, cara? Amanhã Então, esse programa já tá cancelado, filho. meu O medo conselho já era levou. quebrar a agulha, essas coisas, né? Então ela tomou a primeira vacina no bracinho. Aí chorou e tal, beleza. Né? E aí eu tava com aquele o chorinho, né, fino. Uma menininha de boa, né? Aí ela no outro, aí, ai, filha, me perdoa, filha, vai ter que tomar no outro e tal, não sei o quê. Aí eu fiz o mesmo esquema, botei a manguinha na outra, quando eu tirei a outra manga, camisa de força, a mulher, pof, no outro bracinho. Não sei o quê, aí chorou e tal. Aí a enfermeira veio e falou assim, pai, tem mais uma, só que agora é na bundinha dela. Nossa. Aí ela começou assim, ó. Não sei como essa menina gosta de você ainda. Ela fez assim, não, e a vozinha, não, na bunda não, na bunda não. Mano, ela virou o Hulk dentro da sala. Que dó, velho. Mano, ela tomou Que a vacina. Quando ela tomou a vacina, a gente saiu, juro, cara. Aí a enfermeira ficou horrorizada, tá ligado? Porque ela ficou muito puta, mano. Ela ficou vermelhaça, assim. E a mulher dando a vacina nela, ela tava olhando pra mulher, ela ia pegar a mulher na porrada, brother. Aí eu, tipo, peguei ela no colinho. Calma, filha. Aí, tipo, na hora que, tipo, passou assim, ela sentou. E aí, quando ela saiu dentro da sala, juro, mano, na minha cabeça tocou a música do tema dos Vingadores. Na hora, ela saindo... Quando abriu a porta, assim, ela sai... Ela sai empinada, olhando, isso, sem uma gota, assim... E o André com remorso choro. foi lá na pré-venda do PlayStation 4 na época e já comprou. Não, mas assim, ô, André, nessa época, tipo assim, quando o Enzo era muito pequenininho, eu tinha esse lance de ter dó de dar vacina nele, porque ele chorava e ficava, né? Eu ficava mal também ali. Não, cara. Quando ele era muito pequenininho, eu tinha dó por causa do choro. A gente fica, porque é o bebê, mano. Bebê chorando. Não, é bebê foda. bebê sim. Mas quando ele cresceu mais, e aí qual que era a estratégia? Eu falava pra ele, vamos lá tomar vacina. A gente ia tomar vacina, eu falava, daí nós vamos tomar café, vamos comer um negócio legal, e depois nós vamos comprar um brinquedo, tá ligado? Na volta o pai compra daí. Na volta compra um brinquedo. Então, tipo assim, a gente compra. Na volta a gente compra. Não, mas era depois da vacina mesmo. Só que eu comprava. Eu ia lá com ele, comprava tranqueirinha, mano. Brinquedinho à toa, tá ligado? Brinquedo besta. Subordinou o cara, velho. Mas, mano, ele ia de boa. E aí o que eu fazia? Eu falava assim, na hora Subornou, você quer dizer? né? Subornei o cara. Eu sempre falo tudo Tava errado, André. comprando. Na hora- Ele falou Comprando, subordinou, eu falei, Na hora do... Eu sou o dicionário invertido. É inverso. O André tem o problema de palavras aqui, mas tudo bem. Quando a gente
quando ele ia tomar a vacina, eu falava assim, quer dar um abraço no pai? Dele abraçava, o que eu fazia na hora que ele abraçava? Eu segurava ele, porque aí eu dava aquela contida, e aí ele tomava a injeçãozinha de boa. É o famoso abraço do urso. Mas o Caio falou um troço de chorar, eu vou trazer um tequinho pra baixo, mas depois eu elevo de novo o programa, né, que, tipo, eu nunca fui muito ser choroso, assim, em questão de vacina e tal, mas eu lembro uma vez, o Bruno já era nascido, né, meu filho mais novo, e eu lembro que eu tava lavando louça, e daí ele veio do meu lado, mas ele era bem, tipo, pequenininho. Não lembro da idade certa, mas ele é pequenininho, andava sozinho e tal, e daí ele olhava pra mim e fazia, tipo, que nem um cachorro, sabe? Né? Eu falei, legal, e eu continuava lavando a louça. E daí me deu aquele clique, falei, o que tá acontecendo com esse guri, né? E daí eu olhei pra ele tava engasgado, na verdade. O cara tava morrendo, o menino estava morrendo, e o Andrés achou que ele tava brincando de cachorrinho. Não, eu achei que ele tava brincando, ou assistindo alguma coisa na televisão e ligando pra mim. E daí, tanto é que ficou anos aqui em casa sem entrar. Eu não sei, aqui tem regionalidade, mas eu sei que existe no Brasil inteiro. Aqui a gente chama de geladinho, eu sei que em São Paulo é sacolé. Não, em São Paulo é geladinho também, no Rio de Janeiro é sacolé. Também. Então o que acontece? Ele foi dar aquela última chupadinha e chupou os plásticos. E o plástico entrou na garganta dele. Nossa! Caraca, e na hora que eu vi que aconteceu isso, porque como eu fui alpinista há muito tempo, então eu fiz curso de resgate e tal, um monte de coisa, de socorrista e tal. Pô, peguei e consegui abrir a boca dele sem ele tremer e arranquei da goela dele e ele saiu respirando melhor e saiu correndo, feliz. Tranquilo. Só que daí... Saiu do cachorro a criança. Na hora que ele saiu de perto de mim, sabe quando eu sentei de frente com a pia no chão, e eu comecei a chorar e pensar no what if? E se eu não tivesse dado atenção? E se eu não fizesse isso? Nossa. E se eu não tivesse aqui? E se ele não viesse? Cara, eu comecei a pensar em inúmeras possibilidades. Cara, eu comecei a chorar que nem uma criança ali, sabe? É porque você é um sentimento de impotência muito grande, brutal, né? Cara, é brutal. Pô, Andrés, mas que bom que você conseguiu reagir bem ali na hora. Pouca gente tem, mano, essa calma de desespero, reação, né? Tá não, e depois dei uma pesquisada na internet, diz que é bem comum, tipo, criança se engasgar com esse... que eu sei que eu achei que também era sacolé. Não, aqui sacolé também é geladinho, né? É geladinho aqui. O Enzão, ele teve 2 episódios, assim, um com pão, que travou na garganta dele, e que eu consegui tirar fazendo, né, a pressão, tipo o Heilish, eu consegui pegar ele e apertar e ele tirou o pão. Cuspiu. E a outra vez ele tochou, acho que foi um pedaço de frango, alguma coisa assim, irmão, que aí eu tentei, não saía. Mano, eu meti o dedo na goela dele e puxei de volta, tá? No dedão, assim, no anzol, fiz o bagulho e puxei. Mas ali também, e a minha mãe com a Jéssica, nas 2 vezes que estavam juntas, né? Tanto a minha mãe quanto as duas já estavam no momento do desespero já, mano. Eu sei que pão, carne e uva também é perigoso, né? Uva, por causa da casca da uva, pode estar engasgando. Não, a Bela nunca teve nenhum tipo de problema assim. É que o bichão era um Pac-Man, né, irmão? Ele comia até que nem, né? A Bela não teve esses problemas, não. Mas eu tenho um episódio muito bom desse negócio de choro. Eu tenho 2 histórias. Antes da de choro, eu tenho uma que foi engraçadíssima, porque nós fomos assistir. Esse daí eu fui. Aqui tá pra altos e baixos, né? Mas a de choro também é de alta. Vamos combinar assim, ó. Traz as histórias aí, vocês agora, que aí eu tenho uma última que eu vou deixar pra gente encerrar. Tá, show. Mas traz as histórias de vocês primeiro. Tá parecendo um filme Up, né? Eu vou trazer 2 aqui, então, rapidinha. Que uma que eu fui muito refém nesse lance do filme, que foi assistir Barbie com elas. Então, tipo, tava tendo todo o lance do Barbieheimer, né? Então, e aí, pô, Barbie, não sei o que, vamos assistir. Eu já tinha comprado o Oppenheimer pra assistir na sequência e tal, mas tinha que assistir a Barbie. E aí fui assistir a Barbie. E eu lembro que a gente assistiu 3 filmes na sequência. Assistiu Indiana Jones, o Oppenheimer e o Barbie, né? Quer dizer, o Barbie no meio e o Oppenheimer depois. Ela não assistiu o Oppenheimer. E aí, senhores, a Bela virou pra mim e falou assim: papai, eu vou levar minha Barbie, você vai com quem na mão? E eu, filme da Barbie, fui inocente com quem na mão, mano. Entrei no filme. E aí, mano, só mulherada no filme. Juro, cara. Eu acho que talvez eu era um dos 3 caras no cinema, assim. 3 pais, tá ligado? Não. E talvez o único hétero.
tá ligado? Tinha 3 homens no cinema e talvez eu era o único hétero. E aí tava sentado com elas e era só mulher, cara, assistindo o filme e tal. E o filme me começa e o Ken é o maior cuzão do fucking universo do filme, mano. E eu com a porra do Ken na mão, assim. Aí eu olhei pra Isabela, puta cilada, né? E a mulherada olhando, eu segurando o Ken, assim. Aí teve uma hora que ele fez um não sei o que no filme. Eu virei o Ken de ponta cabeça e botei no copinho do bagulho da cadeira do cinema, tá ligado? Rolar, isso aqui nem te conheço, irmão. Juro, Nem te conheço. Mano, não faço parte desse rolê, mas foi engraçadíssimo essa parada. E o lance, tipo, pô, a mulherada mexer, foi uma coisa... Mas um pouquinho o André gritava fogo, e jogava aqui, né? Exatamente. E o lance que tipo, a Bela realmente foi... Eu chorei de orgulho, assim, mas foi uma parada bem... Não só constrangedora, mas eu fiquei muito orgulhoso de tudo. Teve um campeonato aqui de basquete aqui em Dayatuba, eu participei de mais de um campeonato e tal. E para incentivar a Bela, eu sempre levava, ela era mascotinho do nosso time, né? E esse campeonato era nível Brasil, né? Era uma etapa do Campeonato Brasileiro da modalidade de basquete 3x3, né? 3 contra 3. E aí nós estávamos lá fazendo o campeonato e tudo mais, então toda vez que a gente entrava no campeonato, a Bela entrava e ficava fazendo arremessos pra cesta. Então, tava todo mundo se aquecendo, em vez de eu me aquecer, eu ficava brincando com ela na cesta e tal. Inclusive tem vídeos dela e tal, o pessoal batendo foto e tudo mais, né? E foi um evento grande. Só que no final do evento, eles escolheram o MVP do evento, né? O jogador mais importante. E aí, o evento em si, a organização, decidiu dar o MVP pra Bela. Olha que legal, velho. Porra, caras. Então você imagina, mano, tinha uns 200 e poucos, né? Poucas pessoas lá, e aí chamaram ela. E aí ela foi receber a medalha. A gente tem essa medalha até hoje aqui. Porra, cara, chorei igual uma criança ali. Ali foi foda. O cara de 1,91 m ali chorando, velho. Mas eu chorei ali de verdade, ficava sabe? Foi muito emocionante, brother. A gente recebeu as medalhas, né, de participação, porque meu time obviamente não ganhou, né, porque era um bando de velho. Mas ela ser escolhida MVP no meio dessa parada toda foi muito legal, assim, do evento falar que era a única menina, era a única mulher que tava ali no meio de todos os homens, e pra ela tava pelo basquete, tá ligado? E pela essa parceria que ela tem comigo. Então, pô, eu sou muito grato, assim, e muito feliz. Eu lembro que eu venho de uma geração extremamente machista. Eu lembro que quando a minha esposa ficou grávida, entre os meus amigos, né, eu jogava bola, tinha o negócio de banda, essas coisas, a galera sempre falava, pô, e aí, vai ser menino ou menina? E eu, pô, vai ser menina. Os caras, se fudeu! Essas piadinhas trouxas de sempre, né? E tal. E, cara, eu e a Bela, a gente tem uma conexão muito, muito maravilhosa, assim. Pô, a gente é parceiro desse lance do basquete, a gente é parceiro, a gente tem o mesmo humor, adoramos jogar videogame juntos. Agora a gente tem uma parada, e aí eu vou até perguntar pra vocês, né? Uma parada que vocês fazem em comum com seus filhos. Hoje nós temos o Guitar Hero, que é uma coisa em comum que nós temos. Então eu tiro aí pelo menos 2, 3 vezes no mês pra ficar jogando Guitar Hero com ela, que ela ama o Guitar Hero. E aí a gente tá evoluindo junto, fazia muito tempo que eu não jogava e tal. Inclusive eu tô pra comprar um outro videogame pra ter 2 guitarras melhores aí, que eu tenho só o Wii, pra aí, quem sabe um dia ensinar ela a tocar guitarra também, vai saber. A gente chega lá, mas é isso, caras. Esse lance de paternidade pra mim é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Me edificou como pessoa, como homem, edificou meu casamento com a minha esposa, né? Ela é a coisa mais importante que tem pra, assim, é a minha prioridade, o bem-estar dela. É um privilégio ver ela crescer, ver ela se tornar essa garotinha, essa garota linda, inteligente. E ela é uma menina doce, educada, muito divertida, inventiva pra caramba. Ela tem como é que eu posso falar? Um feeling de artista, que é uma coisa que veio da minha pessoa. E eu acho isso maravilhoso. Então, eu só tenho que agradecer aí e agradecer vocês aí por compartilhar as histórias de vocês comigo também. Muito bom. Senhor Lucas, o senhor está muito quieto, então convoco-o a falar nesse exato momento. Rapaz, ó, assim, uma das coisas que eu tive, assim, bastante importante que eu tive com meu filho, cara, foi
Bom, não sei se vocês sabem, muito provavelmente vocês devem saber, mas talvez não a audiência. Meu filho é autista. Então, assim, desde muito cedo ele teve problemas com barulhos, né? Muito barulho, coisa e tal. Pá. E eu sempre tentei fazer com que ele tentasse superar isso de alguma forma, né? Porque não adianta, cara, a gente não consegue conviver sem barulho, a gente não consegue... Não consegue controlar o mundo, né, cara? Infelizmente. Não dá, cara, não dá, entendeu? E eu sempre entendi dessa forma. Eu entendia o lado dele de ter o barulho, mas eu entendia também que ele precisava superar isso de alguma forma. E ele ama até hoje, mas hoje menos, mas na época ele gostava muito mais do Sonic, né? E lançou o filme do Sonic no cinema. E ele falou, pai, eu quero ver o filme do Sonic do cinema, eu quero ver o filme do Sonic do cinema. Eu falei, tudo bem, meu filho, a gente pode ver o filme do Sonic do cinema, mas como é que você quer ver o filme do Sonic do cinema sem escutar o filme? Sem o barulho do cinema, né, cara? Ele... eu falei, meu filho, você precisa... né? E ele tinha aquele abafador, coisa e tal, ele até já usava, mas para cinema ele nunca tinha ido, coisa e tal. Eu falei, vou fazer uma proposta para você. A gente vai ver o filme, mas você não pode usar o seu abafador. Aí ele, eu falei, a gente experimenta. Se não der, a gente vai, sai no meio do filme, não tem problema nenhum. A gente faz o experimento. Ele, não, pai, eu vou. Chegou no dia, coisa e tal. É claro, eu espertamente botei o abafador na mochila, caso precisasse. Lógico, né? Bom, ele se amarrou no filme. Cara, ele nem se tocou que o som tava alto, velho, pra você ver. Ele nem se tocou. Então, e a partir daí, a gente começou, né? Desde essa época ele tinha 9 anos de idade. E ele agora é meu companheirão de cinema, né? A gente viu o filme até aí, ó. O Miranha aí, assistimos legal, aí juntos aí. E desde então, assim, e ele realmente nunca mais usou abafador para nada. Ele tinha problema com música, não podia escutar música, coisa e tal. Hoje, cara, ele faz as composições dele no FL Studio, cara. Olha que legal. Ele faz uma coisa melhor do que eu, cara. Eu só deixo ali e vou misturando as músicas. Ele tá fazendo as paradinhas dele, as brincadeiras dele no FL Studio aí. Quem sabe aí, ó, um grande compositor aí tá chegando aí também. Que show, hein, cara? Mano, muito bom. Ô, Lucas, parabéns, cara. Parabéns pela criação e parabéns por fazer seu filho enxergar e superar o desafio dele e agora ele se mostrar aí. Cara, que eu, tipo assim, né? Cara, que tipo assim, cara, eu não sei, cara, eu não posso dizer, eu não sou diagnosticado, mas de certa forma eu sempre me pareci muito com meu filho, ou meu filho comigo, não sei quem se parece mais com quem, né? E, cara, e eu sempre percebi o mundo dessa forma, entendeu? Eu sempre vi muitas dificuldades, mas eu falei, cara, eu não posso parar diante disso, cara. Eu tenho que seguir. O mundo não pode parar por minha causa, cara. Entendeu? Tem que seguir o fluxo do mundo, das coisas, né? Embora eu não concorde com muita coisa, mas a gente tem que seguir. Eu não posso, cara, mesmo sabendo que meu filho é um autista, eu não posso, cara, privar ele de viver uma vida o máximo de que ele possa se virar sozinho, cara. Entendeu? Que ele possa ter... máximo de autonomia, né, velho? Autonomia, cara. Principalmente autonomia, entendeu? Ele vai precisar na vida dele, cara. Tipo assim, ele vai ter limitações? Claro que vai ter. Todo mundo tem. E as pessoas não superam? Pô, nosso André está aí, um dos maiores exemplos de superação que a gente tem aí, entendeu? Pô, é incrível isso. Eu não quero que meu filho, tipo, eu sou um coitadinho, não, eu vou ficar... Não quero, cara. Eu quero falar, não, eu sou, mas eu vou conseguir. E se eu não conseguir, eu vou tentar ser da melhor forma que eu puder fazer isso, entendeu? Pode crer. É isso que eu quero que ele entenda no pela mundo. visão, hein? Obrigado, cara. Valeu. Eu quero aproveitar e falar com o Lucas, que isso aí pra mim foi novidade, tá?
esse negócio. Ah, do filho você não sabia, né, André? Eu não Eu sabia, não sabia. não sabia, e fico até feliz que ele tenha exposto. Eu não sei se ele já expôs em outro Multiverso Cast, que eu não lembro. Não no episódio, a gente já sabia, porque a gente já teve essa conversa antes no privado, né? Sim. Mas não aqui no Multiverso Cast. Tipo assim, mas que o pessoal lá no Audio Hero já sabe, eu sempre falo, mas tipo assim, eu não sabia se eu já tinha falado aqui realmente. Não, eu acho que não, porque eu não tinha escutado, porque eu escutei todos os programas do Multiverso, né? Você e mais 4 pessoas. Muito obrigado, viu, André? A gente Obrigado, ficou muito André. feliz. Eu quero falar direcionado para o Lucas ali, que é bem importante o que ele falou, pela situação do filho dele, tá? E a situação do filho dele não é de coitadinho, não é de, meu Deus, e não sei o quê. Sim, dá para viver uma vida normal, tem que tratar. Você vai ganhar uma autonomia diferente, vai ganhar uma independência diferente, e não sei qual que é a média de idade aqui dos ouvintes do Multiverso, mas principalmente Lucas, que nem nos dias de hoje, que hoje está até mais tranquilo, né? Você enfrentou muito preconceito com ele, ou você tenta blindar ele, eu falo assim, cagueando para que esse cara tá falando. Não, tipo assim, o que eu faço com ele? Eu tento fazer o máximo possível da realidade, entendeu? Eu vejo que ainda hoje, por exemplo, e por mais que tenha informação sobre autismo e tudo, muitas pessoas ainda têm um olhar diferente. Eu não digo até preconceito, mas eu acho que um olhar diferente possa ser uma expressão melhor. Inclusive pessoas até que conhecem ele. Tipo assim, num ambiente falam com ele, em outro ambiente meio que dão uma ignorada, entendeu? Se for um ambiente mais público, que está mais exposto, entendeu? E eu já notei isso. Quando eu notei isso, eu conversei com ele. Falei, meu filho, a gente tem que, na vida, a gente tem que ter bondade, mas a gente também tem que ter um pouco de maldade. Aí eu citei um exemplo, falei, por exemplo, o que acabou de acontecer, tinha acabado de acontecer uma situação dessa, tipo assim, pessoas que conheciam ele, ignoraram ele só porque estavam num lugar público. Falei, bom, aquelas pessoas ali são meus amigos. Falei, bom... não é amigo de ninguém, não, irmão. Aí eu falei assim, sua primeira consideração já deveria ser essa palavra, amigo. É uma coisa muito, mas muito mais profunda. Você pode dizer que são seus colegas, porque se eles fossem seus amigos, com certeza pelo menos alguém ia falar assim, oi Alexandre, tudo bem com você? Mas é real, cara. Eu chego a arriscar que amigo tá na prateleira de esposa, pai e mãe. Exatamente. Mano, é muito complicado, cara. Assim, ainda mais hoje, o conceito de amizade, ele é muito mais complicado do que já foi, entendeu? Por isso que eu até falei lá no início, eu criei com valores dos animes, dos filmes, cara, porque, tipo assim, querendo ou não, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, cara, é uma coisa que te ensina sobre amizade do início ao fim, cara. É a galera que tá ali, não, a gente acredita nisso, esse propósito, nós somos todos juntos e vamos juntos até o final, nem que a gente tenha que morrer por isso, entendeu? E é mais ou menos isso. Não que você precise morrer por alguma coisa, mas a questão do apego a isso que eu acho que é importante, entendeu? E eu tento passar isso pro meu filho, mas porque o que mais é difícil pro autista é entender isso. É entender a maldade da bondade, da dissimulação, do que é, o que não é. Perceber a nuance do sentimento, né, cara? Do que tá ali e o que não. Assim como eu não tenho contato com ninguém que seja nessa situação, mas pelo que o Lucas está falando, e eu tenho, depois em off eu conto, né? Eu tenho contato com quem tem familiares nessa situação, que o autista, ele é quase, não digo ingênuo, mas ele é o bonzinho, ele é o Capitão América da galera, sabe? Tipo, eu não vejo maldade no mundo. Tipo, é o escoteiro, cara. Eu vejo muito disso, sabe? Mais ou menos essa relação, entendeu? Parece que, tipo assim, meio que um mundo imaginário, onde você acredita que todas as pessoas vão ser boas, vão ter boas índoles, vão fazer de uma forma legal, entendeu? Não vão querer te prejudicar. E acontece muito, cara. Acontece
com quem não é autista, cara? Tipo, todo tempo. Imagina, entendeu? Sim. Esse universo, entendeu? Viu, Caio? Deixa eu roubar só mais um pouquinho. Por daqui, favor, fica à vontade. porque o tema dele é importante, ainda mais que é uma situação que está sendo bem corriqueira. Hein, Lucas, quando que você notou que o seu filhote tinha essa condição? Então, o Alexandre, ele foi diagnosticado até, eu acho que bem precocemente. Isso, sentiram alguma coisa? Ou não... Não, então, isso passou de observação, porque o Alexandre, por volta de uns 2, 3 anos mais ou menos, eu via que o Alexandre gostava de fazer movimentos repetitivos, eu via, assim, notava certos comportamentos, por exemplo, de girar coisas e hiperfoco em fazer sempre a mesma coisa, né, em determinados momentos, e eu comecei a perceber certas coisas, e sinceramente ligando um pouco até a mim mesmo. E fomos procurando, e o Alexandre, ele teve uma fala tardia. A gente notava que ele via as coisas, ele entendia as coisas, mas ele não se comunicava, ele não falava muito pouco. Exatamente. Então nós procuramos uma fonoaudióloga. Isso ele devia ter uns 4 anos, por aí. E aí começamos a fazer um trabalho de fono, achando que era alguma coisa, de repente, é alguma fala, alguma dicção, alguma coisa. E aí essa fonoaudióloga falou assim, olha, o que eu posso fazer para o Alexandre é isso, mas o quadro do Alexandre eu acredito... Não posso falar, não sou médica a esse nível, mas eu acredito que o quadro dele seja talvez um quadro de autismo, mas não posso falar, né, profissionalmente. Procurem alguém, coisa e tal. Então a gente achou um médico que nem era aqui da cidade, de Petrópolis, porque na época não era desse conhecimento que estava hoje, são basicamente 10 anos, 15 anos atrás, 15 anos não, 12 anos atrás mais ou menos. Então, aí a gente procurou ele, né, fazer uma bateria de exames, não sei o que, coisa e tal, ele foi diagnosticado como TEA, que hoje é classificado como um nível 1, alguma coisa assim. Nível 1 de suporte, né? Nível 1 de suporte, exatamente. Igual meu sobrinho também é a mesma coisa. Isso, exatamente. Então, aí a gente teve o quadro de diagnóstico, e aí eu tive o meu momento nerd, igual o Andrezão falou aí mais cedo, porque eu comecei a estudar o autismo que nem um maluco. Falei, não, peraí, isso aí, é isso. E eu comecei, cara, e depois que eu comecei a estudar, eu vou ver, cara, mas peraí, isso aqui eu fazia também, maluco. Ó, tá vendo isso aqui? Eu tinha isso aqui. Eu tenho isso até hoje. Tem coisa, por exemplo, hiperfoco de ficar, ali, 4, 5, 6 horas, aquilo não. Cara, o cara fez isso, cara. Isso tem tudo a ver com ele, tem tudo a ver comigo. Hein, Lucas, longe de mim aconselhar mais velho, mas numa dessa, você falar assim pro teu filho, o pai também vamos supor que você seja também, né? Você não foi diagnosticado, mas se mostrar pro teu filho, tudo que o pai foi, e o pai também tem. Não, mas ele é ciente disso. O Alexandre, ele é ciente do autismo desde mais ou menos uns 11 anos de idade, que foi aí que ele, né, começou a ter assim, uma noção melhor. Eu conversei com ele sobre a condição do que é o autismo. E, inclusive, nessa conversa eu falei assim, inclusive, meu filho, seu pai tem muitas características na sua infância que ele também tinha. Então, seu pai pode ser, eu não sou diagnosticado, nunca procurei um médico para saber, e eu não posso afirmar sem ter certeza. Sim. Mas sim, se você for parar para pensar, seu pai se parece muito com você, entendeu? Mas aí, no nosso caso, Lucas, qualquer um que cresceu assistindo as coisas que a gente assistia, principalmente o Sérgio Malandro, tá altamente propenso, tá ligado? A gente tá altamente propenso. Olha esse cara. Cara, a gente já cravou aquele aquele podcast lá que a gente começou dos anos 90 lá, nós somos sobreviventes. A gente tá altamente propenso, ninguém passou ileso dessa fase, tá ligado? A nossa mente de fato, mas é muito importante a mensagem que você deixa muito aqui, bacana, Lucas, viu, Lucas? que Obrigado.
principalmente, cara, você aí da poltrona, a melhor coisa quando você vê qualquer tipo de condição, principalmente dos seus filhos, estudem, pesquisem, leiam bastante. Hoje a internet é um poço de informação boas e ruins também. Ela pode ser um poço de desinformação também. Procurem a informação e não a desinformação. Exatamente, procurem a informação correta, né? Se dediquem. Eu falei em tom na minha história e eu vejo o Lucas também, o quanto isso edificou aí, e quanto isso trouxe o Lucas para próximo do filho dele, né? Não é só o nosso amor e aquele senso de cuidado dos nossos filhos. A gente tem que se dedicar, tem que estudar para eles, que não é fácil, né? Tem que saber lidar também com as Tem que saber dificuldades, né, cara? lidar, né? Tem que saber lidar, porque já é uma dificuldade muito grande. A gente não falou e também não é nem a ideia, o foco do podcast, mas é uma dificuldade muito grande já da gente criar os nossos filhos pela troca geracional da coisa, né? A gente é uma geração acostumada a brincar na rua, acostumada a ter brincadeiras, os coleguinhas, e eles já são uma geração totalmente digitalizada, uma geração do celular. E não é a gente assistia televisão, né? A minha filha teve a alegria, o contato dos animes dos anos 90, assim como o Enzão, que eu também acompanhei, o Lucas também passando aqui o relato dele, no seu Andrés, mas em casa foi desse jeito, e aqui, pelo que eu vejo de vocês, a mesma coisa. Mas não é todos hoje em dia que as crianças têm esse acompanhamento, né? E a geração deles são totalmente diferente. Assim como foi a dos nossos pais, né? Com a gente. Então, eu já tenho esse desafio. E parabéns, cara. Não só você, parabéns pro Andrés também. Pela condição do Andrés, né? Porque ser pai e ainda, né? Esse episódio com o teu filho, você já não tinha visão, né, Andrés? Quando aconteceu. Eu tava perdendo, mas bem rapidamente, assim. Então é isso, né? Ser pai é superar obstáculos também, né? Superar os obstáculos, é isso aí, meus amigos. Porque que nem eu tava falando ali com o Lucas, tipo, criar autonomia e independência para o teu filho, independente da condição que ele tá, né? Se ele tem um capacitismo ou não, né? Ou qualquer condição, a gente tenta criar qualquer condição. Ou seja, você pai, mãe, tio, vó, padrinho, um padre, o que for, né? É o quê? O ciclo natural é o quê? Eu deixar o mundo preparado para você, porque o ciclo natural é a gente ir primeiro, né? A não ser que aconteça uma tragédia, né? Então, deixei meu filho preparado para o mundo. Ele tá preparado, exatamente isso, André. Eu concordo com você, cara. Então, até contextualizando aí, hoje vocês vão saber a verdadeira história por trás do trem, entendeu? Hoje vocês vão saber porque eu já dei o contexto da coisa. Você já falou, você me contou essa história. Eu vejo que a galera fala aí, o cara tava de fone de ouvido, o cara tava prestando atenção no celular. Vocês que estão nos ouvindo agora, vocês vão escutar a história que justifica o momento em que o senhor Lucas, esse que vos fala aqui, Lucas Algebaile, ele foi atropelado por um trem e sobreviveu para contar essa história. Ou você vai deixar o link na descrição. Ou o Lucas atropelou o trem. Eu acho que, né, na verdade foi a opção número 2 aí. Então, tipo assim, eu tava foi mais ou menos nesse contexto aí que a gente tinha conversado com a fonoaudióloga, coisa e tal. E tinha um amigo meu que a esposa dele fazia um trabalho com crianças autistas, crianças especiais. E eu já nessa vertente, eu fui conversar com ele, né? Eu falei, queria trocar uma ideia, coisa e tal, né? Com ele pra ver, se eu poderia conversar com a esposa dele, coisa e tal, pra marcar alguma coisa assim. E ele era parceirão meu. E a gente tinha combinado num lugar que tinha que atravessar a linha do trem. Aí eu fui, atravessei de boa, só que quando eu cheguei lá, ele me ligou, falou, cara, eu tô aqui do outro lado, da onde eu tinha vindo. Então beleza, eu fui atravessar, só que, cara, aí a questão que eu falei, até contextualizando com a questão do hiperfoco que eu também tenho. Eu tava tão
Então, pô, o que que eu vou falar, o que que eu vou fazer, cara, que eu não escutei o trem, eu não vi nada, não tinha nada pra mim, cara. Eu só tava focado, centralizado em chegar onde eu tinha que chegar. E foi aí que aconteceu a parada, entendeu? O cara, ele simplesmente ignorou a existência do trem. Cara, eu ignorei a existência do mundo, cara. Só porque eu tava pensando no meu filho, cara. É isso aí, Lucas. Mas cara, a gente, e sendo bem honesto, quando a gente tá pensando neles, a gente dificilmente pensa em outra coisa, né? Dificilmente a gente lembra do mundo, né, cara? É bem isso mesmo. Cara, no final das contas, cara, eu tenho certeza que vocês dirão a mesma coisa. O nosso mundo é eles, cara. Gira em torno deles mesmo, isso é São verdade. eles, no caso, né? Mas é exatamente isso. Tudo que a gente fala aqui, essas histórias, essas brincadeiras, essas coisas, só mostra que a gente gira tudo em torno deles mesmo. Muito bem, Com senhores. certeza. Mais alguma historinha? Ou devo agora contar aqui o meu ato final para encerramento desta bagaça? Pode contar. 2 momentos aqui que eu vou contar pra vocês. Uma história que eu gosto de contar, que é eu falo pra todo mundo que hoje a gente paga terapia pro Enzo e pode ser que ele reclame disso com a terapeuta dele, tá ligado? Mas... Que vai prolongar a terapia dele, até numa dessas. Dependendo do que você falar. Cara, ele pegou uma época de fazer birra, porque a gente chegava no mercado fazer compra e ele começava a querer fazer birra. E aí eu ficava maluco com essa parada. Eu nunca gostei de criança dando espetáculo em mercado, se jogando no chão, esses bagulho tudo. Eu detestava essa parada já desde sempre, né, mano? E aí um dia... Mas isso é zoado mesmo. Não, é terrível, né, cara? A gente tem que educar a criança pra ele não ficar fazendo isso, né? Mas ele não fazia, mas nesse dia ele começou a dar uma birra maior, porque a gente foi fazer compra, e aí a gente falou, né, não, vamos no Carrefour, e depois do Carrefour a gente vai no McDonald's comprar um lanche pra você. Aí Vocês não levaram o cachorro, né, pro Carrefour? Não, cachorro eu nunca passei com cachorro, graças a Deus. Só com o dog, só com o Enzo mesmo, só com o filho. Nossa. Aí, veja bem, a gente falou pra ele, não, depois do mercado a gente vai no McDonald's. Aí ele entrou na pilha que ele queria ir antes do mercado. E aí eu já amarrei e falei, não. E ele, sim, eu não. Aí, Na volta sim. a gente compra. Aí ele fez, mano, o regaço daquele lance, né? De começar a chorar, berrar, querer se jogar. Eu olhei pra cara da Jéssica e falei, vamos embora. Agora, tá ligado? Caio, embora agora. Fala, Caio, deixa eu só te interromper um minuto. Quantas vezes você já tinha falado na volta a gente compra não, pra eu já ele? tinha Umas 1000, né? Umas 1000, cara. Eu já tava depois, vai ser depois, né? Agora. E aí ele deu o repetáculo lá, né, irmão? Aí eu peguei e falei pra ele, ó, vambora. Não tem mais compra hoje. Vambora. Aí fiquei nervoso já, mano. Entrei no carro. Aí ele estava indo embora. E tinha um viaduto no caminho, tá ligado? Eu parei embaixo do viaduto, abri a porta do carro e falei pra ele, desce do meu carro. Aí ele arregalou o olhão assim pra mim e falei, desce, mano. Desce que eu vou largar você aqui. Agora você vai ficar morando com as crianças na rua que eu não quero mais você não, mano. E a terapeuta ficando feliz pra caramba. Olha aí, consulta até 2036. Eu dei um apavoro nele, nesse rolê. Tipo, comecei a dar uns berros fortão com ele. Na hora eu tava nervoso, depois eu até me arrependi. Que eu falei, caralho, que merda, né, mano? Perdi a linha com a criança. Mas eu dei os berros com ele e falei, pá, desce do carro e tal, aquele rolê todo. Aí ele chorou, não vou mais fazer. Eu falei, vamos pra casa. Daí a gente foi embora pra casa. E ele nunca mais fez, tá ligado? Então eu falei, bom, se o meu método foi o melhor, não sei. Mas que ele foi efetivo, realmente ele foi, tá ligado? Aqui eu pariu, cara. Eu não te julgo, cara. Porque aqui em casa já aconteceu. Agora eu não lembro qual dos dois que foi, que tava mal educado perto da Páscoa. Eu falei, continua assim, que quando o coelhinho pular amanhã aqui pra dentro do quintal, eu vou matar ele. Caramba. O cara jogou pesado. Aí jogou pesado. Aí. A educação positiva é essa aí, irmão. Que eu ia chamar o conselho tutelar pro Carbas agora, eu acabei de chamar. Agora envolveu o assassinato. Agora acabou de envolver o assassinato de coelhinho da Páscoa, cara. Não o pode. O cara ameaçar matar o coelhinho da Páscoa foi só ia ser pior se fosse no Natal. Só for matar o Papai Noel. Mas pior que funcionou. E aí, André, o segundo episódio que foi o dia que ele quase acabou com o meu casamento ali, né, mano? Que a minha sogra conta essa história até hoje. Que foi o dia que ele virou ali na minha sogra e falou assim, sabia que o meu pai tem uma namorada?
é nada. Não! Foi, mano. Ele meteu essa aí, parou aquele rolê da minha sogra. Ah, é? Quem? Aí ele, minha mãe. Eu falei, graças a Deus, tô salvo, tá ligado? Ufa, ainda bem que ele consegue Cara, ler eu o WhatsApp. imaginei Ô, a mano. cena agora, sabe? Tipo assim, quando ele virou assim, falou pra sua sogra assim, pô, minha mãe tem um namorado, se fosse uma festa, coisa e tal, tinha parado a música. Não, Mas cara. não, e a música para antes dele falar. E o pior é que, tipo assim, na hora que ele fala um rolê desse, a primeira coisa que vem na minha cabeça é falar, da onde, irmão? Tá ligado? Aonde ele tirou, né, cara? Não, da onde ele descobriu. Da onde veio essa informação que eu não tô sabendo, tá ligado? Ai, velho, mas... Não, o Enzo, ele tinha umas épicas, assim. Tem uma vez que ele... Hoje em dia a galera tem aquele cara da internet lá que é o Príncipe Ouro Negro, que ele fala, eu não gostei, eu asmei, tá ligado? O Enzo fazia essa porra quando ele era pequenininho, ele era criancinha. E aí teve um dia que ele ganhou um presente de não sei quem, mano... Olha que relaxo, né? Aí a pessoa perguntou, você gostou? E, mano, ele na lata, assim, eu não gostei. Aí todo mundo fez aquela cara dele, eu amei. Graças a Deus, obrigado, senhor. O coração já tinha dado até aquela parada, tá ligado? Ele mandou eu me... o Caio, se você me permite... Ele tem o time da piada, Ele tem o time entendeu? da Ele piada, tem o irmão. time da Dentro piada. dessa Fala, Andrezão, história, fala, Andrezão. dentro dessa história tem uma parada legal aqui, que da minha família, que a gente tem, né, a família toda tem um negócio na bunda não, né, Na bunda, não. Ficou esse daí na bunda não, e tem outra frase clássica da Isabela, que é, eu quero. Então, quando a Isabela tava aprontando, e, pô, fraldão, né, correndo pela casa, Isabela, para com isso, Isabela, tu vai ficar de castigo. Aí ela parava assim, olhava pra gente e falava assim, eu quero ficar de castigo. Eu quero. Aí às vezes, Isabela, tu vai apanhar, Isabela. Eu quero apanhar. Eu quero apanhar. Eu quero. Vai. E a outra que é um clássico, a gente tem esse vídeo guardado com muito carinho, foi que a Belinha, às vezes, ela queria ficar, tipo, pentelhando eu e a Ana, ou às vezes quando a Ana tava dormindo, eu raramente durmo, né? Eu tenho um problema de não dormir, mas aí eu ficava brincando com ela, e a Ana, eu quero dormir, que não sei o quê. Aí a Ana pegou ela, assim, abraçou ela e falou, vamos rezar então? Vamos rezar. Aí ela pegou o paninho dela, assim, juntou as mãozinhas e começou, Ebuis. Ebuis. Ebuis, eu quero dormir, Ebuis. E ficou esse Ebuis, né? Ebuis e ficou Ebuis aí. Então também é outra frase dela. Fala, senhor André. Eu vou falar uma coisa, não sei se vai comprometer vocês três, né, mas eu acredito que não. Que nem quando eu nunca encostei um dedo debatendo meus filhos. Não curto esse tipo de coisa também, cara. Né? E daí, também não. E daí eu fico taço de quando você escuta alguns podcasts, alguns, ou até fora da internet, até na vida social, física, vamos dizer assim, né? Que fala assim, eu sobrevivi aos anos 80 e 90, minha mãe me batia, meu pai me batia, tá aí tomando ansiolítico até hoje. Não, eu acho uma merda. Eu falo, minha mãe, ela batia na gente sem medo de ser feliz, tá ligado? E Não, acho que minha talvez mãe esse também. seja o motivo pelo qual eu sempre fui contra, porque esses dias eu até falei, mano, eu respirava errado, eu já tava apanhando, tá ligado? Por que eu vou fazer isso, cara? Por isso que a gente maneirou, né, cara? Pra que Tipo, que a eu vou gente fazer tentou isso? mais diálogo, É. entendeu? Veio mais isso, entendeu? Tipo, Eu acho que eu acho que com todos vocês, Não sempre resolve tem o mais problema, diálogo, né, velho? entendeu? porque não tem problema. muita lógica, né? Você olhar pra uma pessoa e falar que ama ela e que ela a porrada, tá ligado? é a razão da sua vida e, tipo, minutos depois, por qualquer coisa, porque é fútil. A gente tem que entender que a criança, ela é um receptáculo vazio, ela tá aprendendo, ela tá desbravando. E quando você aprende, você desbrava, você erra, você comete erros, você quebra coisas, você esbarra, você tropeça, você fala o que você não conhece, o que você desconhece. Como você vai reprimir isso com violência e com raiva? Exatamente uma pessoa que você fala que ama, não tem lógica nenhuma, gente. Não faz sentido. Você quebra até a coleção de Cavaleiros do Zodíaco do seu pai, não tem problema nenhum. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não, mas o meu filho fez. Mas acontece. Ele fez por descuido seu. Você percebeu, né? Concordo, por isso eu assumo a responsabilidade. Um dia eu falei até para um parente meu, que é filho mais velho que eu, que ele era o cara que também foi criado nos anos 80 para 90 ali, tomando porrada. E ele dava porrada no filho dele. E eu falava para ele, cara, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso, porque hoje ele tem medo de você. Porque ele vai fazer uma cagada, ele tem medo de você
bater nele. É Um lógico. dia você vai estar velho e ele vai ser maior e mais novo que você, e daí o medo vai parar e o respeito não existe. E aí quem vai tomar porrada é você. Exatamente. Toma cuidado, viu? Que É, lá na Exatamente. Pega um Rottweiler, amarra ele, bate nele. Na frente. A primeira situação que o Rottweiler, quando ele se soltar, ele vai fazer o quê? Lógico, vai te morder, irmão. Vai te bagaçar. É isso aí. Mas vamos voltar o programa lá pro alto. Não vamos manter pra encerrar nesse clima. Não, vamos voltar a falar de. Eu estava falando sobre. A gente falou, vocês falam sobre os laços que unem vocês aos filhos, sobre as coisas boas que vocês fizeram. Eu e o Enzão, a gente tem uma particularidade muito boa de comum, que a gente é da música. Hoje ele também toca. Inclusive, domingão a gente tava fazendo um som junto. É muito gostoso, cara. Passar horas tocando com esse ser humaninho agora aqui, fazendo um sonzinho, curtindo. De tantos e tantos dias que a gente passou, né? Momentos dentro do carro ouvindo música, eu e ele, ou dentro de casa ouvindo e explicando música pra ele, ensinando coisas. E isso hoje é bacana de ver que ele pegou o gosto pela coisa e a gente tem o hábito de fazer junto. Mas também, viu, Lucas, criei o Enzão aqui, ó, na nata da filosofia dos quadrinhos, do mangá, da série de TV, dos filmes de Marvel, tá ligado? A gente pegou essa parada toda também. Todas as boas referências. Todas as boas né, cara? referências, cara, desde muito cedo. Então eu já fiz um trabalho educacional com esse menino muito bom, viu? Muito desde cedo. Muito bem, senhores, falamos bastante sobre paternidade hoje. Programinha gostoso, programa bacana. Deixamos aqui aí pra vocês que estão nos ouvindo talvez um belo exemplo aqui de pais que são pais aí um pouco fora da curva, né? Aquele pai que é mais tranquilo, né? Menos, aquele que não põe medo na criança, aquele que não tem, que a criança não treme quando a mãe falar, seu pai vai chegar em casa mais tarde, você vai ver só. Tá ligado? Ela fala, ê! Deixa o teu pai achar o coelhinho da Páscoa. Não, do filho do André já tem um pouco mais de medo por causa do coelhinho da Páscoa. Eu falo, vacilar, o pai vai passar fogo no coelhinho, vai ser difícil, né? Quero ver ele acertar o coelhinho da Páscoa. O pior, mano, é que esse podcast começou com meus pais tomam banho juntos pra economizar água. Aí ele vai no caminho pra finalizar. Meu pai tem uma namorada, é minha mãe. Graças a Deus. O André vem e matando o coelhinho da Páscoa. E já chega falando, eu falei pros meus filhos que eu vou matar o coelhinho da Páscoa. Porra, velho. Coisa linda. Isso é Multiverso Cast, meus amigos. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do senhor Lucas e do senhor Andrés. Ambos aí já se identificaram. O senhor Lucas da Audio Hero Brasil, Super Hero Brasil. O senhor Andrés do Variações de um Nerd, aquele programinha maravilhoso ao qual estou esperando a próxima edição, da qual eu participei e ganhei o jogo. Então eu fico muito mais feliz quando eu vou em algum lugar e eu ganho. Então eu fico muito mais feliz em ouvir o programa depois, tá ok? Então eu estou esperando aí, viu, senhor André? Trabalhe rápido dessa edição. Agradeço muito a presença de vocês dois. Senhor André, meu parceiro de bancada, senhor Carequite, mais uma vez, muito obrigado. Estamos juntos aí, né? Senhor Pastelito, vagabundo, não veio trabalhar mais uma vez. Segue a vida, né? O bichão tá por aí. Hoje, pelo menos, ele se recolheu. E a vocês que estão nos ouvindo, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, audiência, o companheirismo de todas as semanas. Multiverso Cast fica por aqui. Semana que vem tem mais. Sai daí não, a gente já volta. Quando ele era bem pequenininho, ele tinha aqui uns 3 anos, 2 anos, eu ensinei ele a fazer Iê do Sérgio Malandro, tá ligado? Cara, isso ele não vai aproveitar pro resto, velho. Isso não vai aproveitar. Ele não vai aproveitar nos frase momentos sua mais, lugar nenhum. nos momentos mais absurdos, eu falava pra ele, faz o Iê dele. Iê! O Caio só vai aparecer na apresentação e depois o resto do programa só vai ser o falar a Lucas mesma e o coisa, André. cara. Falar a mesma coisa. Fala, tipo assim, o Caio vai chegar, fazer a apresentação, aí vai aparecer agora no final assim, muito bem, valeu, galera, até mais, tchau. Ele vai deixar só essas partes mesmo. É capaz que ele me corte o programa inteiro. Mas mano, inclusive agora ele vai morrer de vergonha. A última vez que ele foi tirar sangue pra fazer exame, agora já veio, viu? Pra abraçar ele. Não, ele pegou na minha mão. Eu falei, quer segurar na mão do pai? Aí ele, quero. É mesmo, mano. Ele vai cortar essa parte pra Ele vai cortar. Com certeza ele vai cortar. Não pode porque não, agora Isabel. já velho, já com 15 anos de idade, ele foi tirar sangue, daí ele ficou Então sabe o que a gente faz? Pô, se for pensar assim, acho que ele vai cortar todas as falas do Caio. Ele vai. Eu falei, Não, quer segurar a só mão? ficar Quero. É só ficar relembrando a cada trecho que cada um falar, que daí o editor vai ficar sem saco de cortar, então deixa, foda-se. Mas é isso.